Nossa convidada de hoje é psicóloga, consultora em saúde existencial, palestrante e escritora. Com uma trajetória focada no estudo do sofrimento emocional, ela aborda temas como suicídio, luto e a prevenção de processos autodestrutivos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a lidarem com as adversidades da vida. No encontro de hoje, vamos falar sobre a prevenção do suicídio, a importância de apoio emocional no processo de luto, como a psicoterapia pode ajudar na gestão das dificuldades emocionais e o papel da saúde existencial na busca por significado em momentos de crise. Com vocês, Karina Fukumitsu. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é psicóloga, escritora, e eu acho que você já ouviu falar nela, Karina Fukumitsu. Tudo bom, minha querida? Bia, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com Muito você. obrigada por você ter vindo. A gente já estava atrás de você há um tempão, né? Primeiro, admiro demais seu trabalho. É lindo, lindo de fazer, lindo de ver e raro. Muito pouca gente faz o que você faz. E aí eu queria começar perguntando exatamente isso. O que fez você escolher a psicologia? E dentro da psicologia, por que temas como luto, suicídio, saúde existencial, autodestruição? O que fez você te levar para esse caminho? Bom, primeiro, só dessa pergunta você já me emociona, porque o fato de eu estar aqui e ter escolhido todos esses temas que são tabus, são situações que trazem a vulnerabilidade do ser humano. E isso tudo aconteceu porque desde os meus 10 anos de idade, hoje eu tenho 53 anos de idade. Estamos aqui, estamos aqui. É, Eu 58, olha estou indo para lá. 59. Quando a gente tem algumas situações que nos trazem dores, né, e hoje eu realmente acredito que eu não poderia fugir daquilo que é meu, né, e aquilo que é meu é realmente ser uma estudiosa naquilo que traz sofrimento, principalmente, quando eu me lembro das tentativas de suicídio da minha mãe. Então, desde os meus 10 anos, toda essa situação de sofrimento começou e muitas vezes eu e minha irmã, 2 anos mais velha, nós a levávamos para os prontos-socorros e também para os hospitais mais próximos, né, porque você imagina 2 crianças, e nós ouvíamos barbáries. "Dona Yoko, a senhora só quer chamar a atenção? Que absurdo. Dona Yoko, a senhora não sabe o que que é dor? Então a gente vai colocar uma agulha de calibre mais grosso para ver se a senhora sofre, e aí a senhora vai saber o que é sofrimento." "Dona Yoko, eh, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora." Esta frase foi a que realmente marcou, né, e que fez com que eu, iniciasse, né, a ideia. 10 anos, eu não sabia nem o que eu ia Mas o interesse, fazer, né? mas eu me lembro falando: "Eu acredito que esse não seja um jeito respeitoso e eu vou crescer." Cresci só dos lados, né, mas eu vou crescer e vou fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E aí eu comecei a me aperfeiçoar no sofrimento existencial, aquele que leva as pessoas a se autodestruírem, aquele que leva as pessoas, né, a pensarem no suicídio como possibilidade. E atualmente, o meu foco de pesquisa atualmente faz, né, mais de Bastante tempo. 15 anos que eu tenho trabalhado com luto por suicídio, Que porque também é uma coisa que as pessoas não falam, né? não falo. Eu não sei se esse dado está certo, se não me corrige, me atualize, por favor. Quando eu escrevi Mentes Depressivas, eu me lembro que eu botei no capítulo suicídio, precisamos falar sobre isso. E eu me lembro que eu botei que na época se tinha em média, quando uma pessoa tira a vida, 8 pessoas ao redor dessa pessoa, seja de que relacionamento for,
sofrem um luto muito expressivo. Hoje em dia a gente fala no número de 115 pessoas impactadas quando alguém se mata. 115 115. pessoas, e aí assim, porque na verdade eu não conheço ninguém que não tenha conhecido ou não sofreu um impacto do suicídio, né, de alguém que ama ou que conhece, O mesmo não ou conhecendo, mesmo não né, porque, por conhecendo. exemplo, o suicídio é uma coisa tão inexplicável no sentido do funcionamento Uhum. cerebral, que está sempre voltado para a sobrevivência, que esse circuito tem que ser desconectado de alguma maneira para a pessoa pensar naquilo, né. Então eu fico pensando que quando alguém eu me lembro que, um amigo meu, quando eu era mais jovem, cometeu suicídio, aquilo ficou impactado. Eu devia ter uns 14, 15 anos, eu falei: "Como pode? O que se passou?". E Uhum. eu descobri que era suicídio, porque meus pais estavam acordados, eu tinha ido dormir, e aí me deu sede, eu voltei para pegar água, e eles estavam conversando, eles falaram: "Como é que pode o Ó. fulano tirar a própria vida?". Eu fui dormir, aquilo ficou ecoando. Tirar a própria vida. Eu não sabia ainda que o nome disso era suicídio. Eu Sim. não tinha essa associação. E sempre impactou, porque para quem fica, mesmo não conhecendo, a gente sempre questiona: "Será que eu seria capaz? Sim. Será que eu chegaria num desespero a ponto de pensar como tirar a vida é a solução?". Eu costumo falar que o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, bem como os próprios processos autodestrutivos. São atos de comunicação. Essa pergunta que você se fez, né, é o que normalmente eu tenho acompanhado. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Como alguém tirou a própria vida? Se todos sabemos que morreremos, né? Então, assim, essa é a única certeza que nós temos. Antecipa, né, Antecipa. uma realidade, né. Exatamente, que é aquilo que eu falo, a pessoa que antecipou, ela furou a fila, Bia, Furou a fila, né, e furou a exatamente. fila, e o que a fez furar a fila? O sofrimento humano. Então é um ato de comunicação de um sofrimento existencial intenso, a ponto da pessoa pensar e antecipar aquilo que é a única certeza na nossa vida, na nossa existência. Então, o suicídio é muito complexo, o fenômeno Muito. suicídio é muito complexo. Uma coisa que eu tenho reparado, não sei se você essa questão do suicídio assistido, Uhum, né, que começou na Suíça e me parece que agora está sendo votado na Inglaterra. uhum. Qual é a tua visão disso? Então, apesar de ter o mesmo nome suicídio, são mortes distintas no aspecto, porque o que, que significa o suicídio que a gente fala? O suicídio é um ato deliberado da pessoa se matar, né? Agora, quando a gente fala de suicídio assistido, existem alguns países que trabalham com uma morte com dignidade. Então, a gente Uhum. vai para uma outra perspectiva, né? No Brasil ainda a gente não tem esse tipo Não, não. de trabalho, inclusive, então, se a gente eliciar, se a gente incentivar, isso é crime, tá? Uhum. Mas é uma outra visão. Quando a gente fala de suicídio assistido, quando a gente fala de, né, todos os processos que evitam a distanásia. O que, que é uma distanásia? É o prolongamento da vida a qualquer custo. Uhum. Tá? E quando a gente situa o suicídio assistido, a gente está falando de uma Hum, morte com dignidade. E aí a gente vai falar de aspectos da bioética, né? Que não é nem certo nem errado, mas assim, dependendo do local, dependendo do país, o que a pessoa vai buscar é uma morte com dignidade. Que é uma outra área, bem diferente da área que eu trabalho, que é quando a gente fala de prevenção ao suicídio, a gente está falando daquele suicídio cuja morte é deliberadamente feita pela pessoa. E aí a uhum. gente tenta realmente, como você bem falou, é muito difícil a gente entender uma única causa. Então, eu costumo falar que o suicídio é multifatorial. E dentro dessa gama de multifatorialidade, a gente vê aquilo que a gente chama em suicidologia de fatores precipitantes e fatores predisponentes. Infelizmente, o suicídio ele é justificado pelos fatores precipitantes, que é a gota Sim, d'água. é o gatilho, É, que é o aí a pessoa que fala assim: "Ah, é a não gota dá d'água". mais. Mas a gente precisa realmente, e aí eu te agradeço,
né? Porque a ideia é que a gente entenda que existem vários fatores, várias situações, e uma coisa que eu sempre trabalho na pós-venção, no luto por suicídio, a verdade foi embora com aquele que se matou. Porque se a gente começar a apontar uma única justificativa, veja bem, a gente está sendo reducionista. Totalmente. Então a gente não sabe da missa metade. Quando você ouviu os teus pais falando, puxa vida, a pessoa se matou, infelizmente a verdade foi embora com aquela pessoa que partiu por suicídio. E foi mesmo, E é um né? jeito mais respeitoso, inclusive, eu não estou falando que eu aceito o suicídio, mas eu estou falando que Não toda adianta criar perspectiva, ela precisa ser teorias respeitosa. não foi porque. Eu me Não lembro tem. que antigamente se falava muito assim: Fulano se matou porque a namorada deixou ele. Isso, é reducionismo, né, Bia? Gente, ninguém. Eu acho que foi o gatilho. Vamos Uhum. dizer, foi o que você falou. Pode O ser o precipitante, né? precipitante, Exato. né? Mas não é só isso. Não. Porque eu acho que para chegar a um ponto desse, eu imagino, tá, Karina? Eu acho que tem alguma coisa, tem um vazio, tem uma falta de sentido, de propósito, de vida, que Uhum. aí eu lembro muito o Viktor Frankl, se não tiver essa esse propósito, fica difícil viver. Eu costumo falar de sentidos de vida. Sabe, Sentidos. no Uhum. plural. Porque muitas vezes a gente quer buscar algum propósito e é muito difícil, né? Você sabe bem disso. A gente trabalha com pessoas que realmente não têm perspectivas, deixam de sonhar. E uma coisa que eu sempre trago, Bia, é que assim, o sofrimento, ele cega a gente das possibilidades que a gente tem. Muitas vezes, né, a gente não tem aquela esperança, né, aquela sensação de que vai dar certo e vai se finalizar. Eu trabalho com um autor, que é o Edwin Schneidman, ele traz a perspectiva que o suicídio as a psychic. Ou seja, eu traduzi não como, Sim, poderia como como psicóloga, como uma dor psíquica, mas eu traduzi como um sofrimento existencial. Porque a dor psíquica, ela não é só na mente, você bem sabe disso. A gente, pelo menos, tem 3 dimensões e por isso que eu trabalho com a saúde existencial, né? Porque é como se eu falasse, existe um fator de proteção, que é o desenvolvimento da saúde existencial, que pelo menos temos 3 dimensões: a física, a espiritual e a emocional, que é a uhum, nossa psique, né? Isso quer dizer que por isso que também a gente tem que tratar todo o processo autodestrutivo e o ápice desse processo autodestrutivo, que é o suicídio, como multifatorial, sempre, né. porque a gente vai definhando, né, existencialmente. E o que que faz com que a gente define, né? A modalidade de enfrentamento que a gente tem em relação aos nossos conflitos. A gente brigou, né, com algumas pessoas, a gente sabe que algumas, né, alguns momentos a gente quer colocar aquela agressividade lá fora, mas na inabilidade de matar aquela pessoa, a gente coloca essa energia contra a gente. E isso que é o Acontece muito, processo né. autodestrutivo. Muitas vezes, né. Muitas vezes, No né. sentido de você, não sabe como reagir ao outro, muitas vezes você implode em Isso. você, né, Eu tenho sempre uma frase que eu falo: "Quem não explode em processos autodestrutivos, implode em suicídio". a esse nível. A esse nível. Por quê? O que que é um processo autodestrutivo? Existe uma sabedoria, Bia, Uhum. né, por estranho que seja, por mais estranho que seja, a sabedoria é, quando você se autodestrói, tá na cara que você tá investindo aquela agressividade que você poderia colocar contra a pessoa que realmente te machuca, que você tem um Ou as conflito. pessoas, né, toda uma Exato. circunstância, né. Né. A gente começa a trabalhar e fazer um trabalho de transformar a agressividade em assertividade, Uhum. tá. E quando a gente se torna assertivo, significa que a gente está utilizando a agressividade a nosso serviço, a ponto de você falar: "Neste lixo eu não quero ficar mais". É porque as pessoas sempre acham que a agressividade é uma coisa ruim, né, Karina. Não. E não. Às vezes a agressividade ela precisa sair porque é uma maneira de você sobreviver. É uma Exato. mate nós somos animais, né, a gente esquece disso, né, muitas vezes, É. nosso lado físico, nós somos animais. Então, assim, essa agressividade
que não foi canalizada corretamente, Perfeito. ela vem pra gente, ela Ela vem volta. contra a gente, porque aquilo que Exatamente. você não coloca para o mundo, normalmente, e não é por acaso que existem estudiosos, inclusive falando que quanto maior é a taxa de homicídios, menor é de suicídio. E ao contrário também. Isso quer Uhum. dizer, você vê que é o direcionamento desta agressividade, que ora se volta para fora, ora se coloca para a gente, contra a Exatamente. gente. Então, o trabalho tem sido, se você está se autodestruindo, existe uma possibilidade de você olhar, porque é um wake-up call, um despertador, Exatamente. despertador, para que você olhe para você, porque inevitavelmente todos nós nos autodestruímos, né? Sim, E sim, ou mais ou menos, exato, ou períodos ou menores, porque todos nós exato. temos essas dores que a gente tem dificuldade de lidar. Sim, E às vezes de identificar, né? perfeito. Porque a maioria das pessoas, ah, não, não tenho nada. Todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem. E Todo aí, mundo tem é, alguma dor, né? exatamente. Agora, se eu verbalizo, se eu admito, se eu entendo, é outra história, né? Exatamente. Né? É o redirecionamento dessa agressividade que você Perfeito. falou, que todos nós temos, e de fato, a agressividade ela não faz parte só da pulsão de morte. Né? A agressividade ela está na vida e faz parte da vida para que a gente possa delimitar, para que a gente possa entender que Dá nós somos limites, né, pessoas, a né, pessoas com que podem limites. invadir você de uma tal Perfeito, maneira que você tem que ter uma agressividade. Não perfeito. física, não estou falando, mas Isso. uma agressividade de Assertividade. assertividade. Olha, Exato. daqui não, Isso. né? Tipo assim, aquela palavra que você dá, não vou te responder. Ou então, tipo É. assim, finge que não estou ouvindo. E a pessoa insiste, você não, olha, eu não. Você está ouvindo? Não. É. Tô, mas não quero responder. Talvez a gente possa falar, né, quantas vezes a gente falou sim e a gente gostaria de ter falado não, né, Bia? Então Nossa, isso é uma coisa que realmente nos autodestrói, porque assim, tira totalmente, desloca a gente de uma zona de respeito, né? E quando de a gente fala de autorrespeito, né, que autorrespeito, acaba fazendo com que você não tenha é, autocuidado, né. exatamente. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei quem é o autor, mas eu gosto dessa frase, eu trabalho muito, né, com essa colocação de limites, de manutenção da assertividade, que fala assim: quem dá mais do que pode já está dando o que não pode, É verdade. não é? Não sei de quem é a frase, É mas é linda, não linda, é? né. Quem Porque dá de mais do que repente, pode já está dando o que não pode. Perfeito, né? Porque aí perfeito. quando você não extrapola os teus limites, você também se acolhe. E eu costumo falar, né, que quem se acolhe se escolhe. Então todo um trabalho É de verdade. respeito, de acolhimento é necessário, né? Porque a gente se autodestrói não porque a gente quer, é porque a gente não se tornou aware, né? A gente não se deu conta que a gente está investindo essa energia agressiva contra a gente, porque talvez seja a única possibilidade que eu encontrei, mas o que que eu faço no trabalho de prevenção, inclusive, né, dos processos autodestrutivos ao suicídio? Eu ajudo a pessoa a colocar, projetar, colocar lá para fora aquilo que não pode ficar lá dentro. Primeiro ver, né, como é que é isso? Porque, por exemplo, as pessoas que pensam, que têm um comportamento autodestrutivo ou que chegam a um ato mesmo, né, de tentar atentar contra a própria vida, em geral são pessoas que não buscam ajuda, Ou até buscaram mas e não não encontraram, um né, porto, amparo, um um porto porto seguro. ou um Perfeito, tradutor, né? perfeito. Ou alguém que traduza Exato. o que aquela pessoa É, não diz, ou que nem sabe exatamente. que está dizendo também, né. Exato. Porque, assim, muitas vezes, sabe aquele dito popular, né? Cachorro Uhum. que é mordido por cobra tem medo de linguiça. A gente tem uma tendência a Hã. generalizar as coisas, né, Bia? E uma vez que eu tentei amar e eu me machuquei, né? Eu costumo falar que quem se sente muitas vezes traído relacionalmente é porque se atraiu por alguém. E, obviamente, quando o resultado deu ruim, a pessoa fala: "Eu não deveria ter amado, eu não deveria ter aberto as portas", né. E eu acho que tem uma questão que é a carência. Tem uma frase que eu também não sei quem é o autor, mas eu adoro essa frase, que fala assim: "Cuidado com a sua carência,
porque ela faz com que você veja amor onde não existe. É verdade. Isso quer dizer que quando a gente vai tentar satisfazer e preencher as nossas carências, as nossas necessidades, muitas vezes a gente avança um pouquinho essa fronteira e quando o resultado deu ruim, você começa a se lamentar com aquilo que a gente chama de culpa. E De ter isso já é contribuído para aquilo, né? exato. E isso já é por si só autodestrutivo. Então eu vejo inúmeras pessoas se lamentando daquilo que elas puderam fazer e elas se arrependem e elas começam a investir essa energia contra si. Veja bem, então, como é que a gente vai lidar com todos esses conflitos, com toda essa culpa, com toda essa energia que a gente investiu? Até porque, então, eu faço minhas as palavras do Colin Parkes, que ele fala que o preço do amor é o luto. Oh, amor enlutou. E é por isso que eu trabalho com pessoas, né, principalmente em luto por suicídio. Porque quando você investiu numa relação e você é impactado pelo suicídio de alguém, a primeira coisa que vai acontecer é você perguntar, né, o que eu deixei de De fazer. fazer para que essa pessoa se matasse? E aí eu falo, né, no meu estudo e pergunto quem mata quem quando um suicídio acontece. Não é culpa de ninguém, mas a gente se sente culpado. Porque o que que é culpa? Culpa é uma lamentação onipotente de que você acha que você mudaria o desfecho da situação. E não E muda, não né? muda. Qual que é o antídoto da culpa? Você entender que, primeiro, você não tinha bola de cristal. Segundo, você fez aquilo que foi possível, porque quem dá mais do que pode já está dando o que não pode. Você precisa aprender a ser generoso com você na sua vida, inclusive para você também não aumentar a autodestruição, porque a autodestruição acaba sendo inerente, né, para o ser humano, inclusive. Aquele que não aprende a colocar para fora, como a gente falou, Uhum. coloca para dentro, né? E aí você está falando uma coisa tão interessante. Uma vez em São Paulo, quando eu atendi em São Paulo, eu fui procurada por uma mãe e um pai. Eles eram do Paraná. E aí chegou, eu falei, pois não, o que que eu posso, né? Eu sempre abria a consulta assim, pois não, o que que eu posso tentar Uhum, uhum. ajudar? Por que que a senhora procurou? E ela falou assim, eu vim aqui para entender por que que meu filho tirou a vida dele. Uau! Aquilo me deu uma coisa, os dois ali, eu falei, olha, não vou saber te responder. Se for essa a situação, agora, se a senhora, o senhor, me pedir alguma ajuda para que isso doa menos ou que vocês se sintam menos culpados, pode ser que eu possa ajudar. Mas para dizer o que houve, Sim. E eu acho ninguém vai bonito poder. a tua postura, bonita a tua postura de humildade, Mas porque muitas vezes também, né, me perguntam, Karina, o que fez com que essa pessoa se matasse? não, E e duas realmente, pessoas ali destruídas, pois é, tentando ter uma resposta para, tipo assim, então nós erramos aqui, nós erramos. Aí eu falei, mas por que isso? Não, porque nós temos outros filhos, eram mais dois, e a gente não quer que isso se repita. Eu entendi o raciocínio deles, mas seria leviano eu dizer: sim, "Olha, aconteceu isso, por isso, por isso, por isso", porque aquilo que eu te falei é de uma complexidade que explicar o inexplicável, às sim. vezes, a gente tem que ter humildade, é que nem, tipo assim, Deus, como é que eu explico Deus? Não explico, É. A gente nada. precisa acolher também o não Acho saber, né, Bia, exatamente. o mistério da vida e que tem coisas que a gente não vai conseguir Nunca. explicar, como profissional, inclusive, da saúde. Eu acho Exatamente. lindo isso, porque a postura que normalmente nos colocam é assim, de salvadores, salva vidas, Mas a gente não né? pode mentir, né? Isso, Porque isso. tem gente que eu vejo muito isso acontecer, você vai num velório, a pessoa: "Não, mas pensa bem, foi melhor por isso, por isso". Não. Sinceramente, no velório, eu ponho o meu abraço e mais Ah, eu nada. também Eu faço não isso. falo. Vai falar o quê? Também. E você tocou num ponto aí importantíssimo, né, porque as pessoas me perguntam assim: "O que que eu falo?" Se você não souber o que falar, Não né, fale. se aproxima e Se fique. não der para abraçar, pega Isso, na mão. perfeito. Ou então providencia.
tá precisando de um copo d'água? Você tá Isso, precisando ir ao banheiro? Você tá precisando, sei lá, tá precisando de um lencinho? É isso, a gente tem que isso. estar a serviço daquela dor, porque é legítima aquela dor. Perfeito, perfeito. Então, eu fico pensando que tem gente que se dá um sei lá, De de onipotência, onipotente. até para Não, lidar isso com a aconteceu impotência, por isso ou Bia. por isso. É, Não sei. mas o ser humano é assim, né? Para a gente lidar com a onipotência, aliás, para a gente lidar com a impotência, a gente muitas vezes corre o risco de ser onipotente. E aí eu costumo falar, nem impotência, nem onipotência, fica na potência, Exatamente. No que naquilo que você pode. pode, Exatamente. No que né? você pode dar. Exato. E muitas vezes, né? Porque eu me lembro que eu vi que os dois, esse casal, eles fizeram uma cara assim de uma grande decepção. E eu falei: olha, eu só posso dizer que eu não sei explicar, mas a dor de vocês é absolutamente legítima, é uma Sim, dor inimaginável, inimaginável. Não adianta eu falar que, ó, imagino, não imagino, não é exato. possível imaginar, mas eu diria que se vocês querem que não se repita, não sei se está na mão de vocês, tentem não se culpar, Hum, porque essa energia de culpa, de isso, alguma maneira, ia criar uma tensão claro. naquela família, né? Agora, dentro desse processo, por exemplo, como é que funciona o teu curso sobre, suicídio? É uma É uma pós-graduação pós em mesmo? Que suicidologia, é uma maravilha. pós, porque primeiro, né, quando eu fiz Suicidologia, isso mesmo. suicidologia, Exatamente. quando eu fiz aquela promessa com 10 anos de idade, eu falei: "Bom, eu vou me formar como psicóloga e vou galgar a vida acadêmica, inclusive para eu fazer algum curso", porque, eu sempre acreditei na informação e na habilitação, como uma das primeiras formas da gente trabalhar com prevenção ao suicídio. Com certeza. Se a gente expande o nosso conhecimento, o nosso saber, né, e normalmente a gente trabalha com a ideia da educação, e foi por isso que em saúde existencial eu trabalho com educadores, com D maiúsculo. Eu pedi para a editora Loyola, que foi, né, o lugar que eu publiquei o Saúde Existencial, Bota aqui pra esta gente, amor. ousadia, né? Então, assim, saúde existencial e educadores com D maiúsculo em busca de um recomeço de uma pura vida. Bom, Que bacana. Não, saúde existencial já é maravilhoso o que termo, bom. né, e educadores em busca de uma nova vida, maravilhoso. Porque é o recomeço, Uhum. né? Então, como que eu comecei a criar a ideia, né? Principalmente porque no Brasil a gente não tem habilitação. E lógico que, como eu fui para a área acadêmica, o que eu mais tinha medo, e também fui para a área da psicologia clínica, atender pessoas com ideações suicidas, o que eu mais tinha medo era se um paciente, um cliente chegaria para mim, olha, Dores, educadores, dores de né, dor, de perfeito, dor. A gente perfeito. educa as nossas dores não no sentido de deixá-las quietinha. Pelo Não, contrário, é educar as nossas emoções, as nossas dores, o nosso até sofrimento. transformá-las, em ações Perfeito. que deem conta. Ou então Isso, isso que você falou, ter assertividade para lidar com as dores. isso, Elas têm que vazar, elas têm que isso, sair. A gente, se educa para que elas saiam da isso. melhor maneira É, possível. quer dizer, a gente olha, nós temos emoções, a gente não pode dar hospedagem assim eterna. As emoções, elas são visitantes, e quando a gente acolhe as emoções, a gente tem realmente um direcionamento para cada emoção que Até a que você tem gente que tem. fazer alguma coisa com Claro, ela. Se você claro, acolheu, você começa a ter a possibilidade de direcioná-la. exata. Perfeito. E exatamente. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a realmente acreditar que todo ser humano poderia ser um educador. Tá? Uhum. E quando eu falo isso, ele poderia se educar nas emoções e que não necessariamente deveria ser um profissional da saúde. Porque eu quero fazer a proposta de uma suicidologia brasileira, Bia, Entendi. né? E com o objetivo de várias pessoas profissionais de várias áreas, tanto é que o corpo docente, ele também tem uma estrutura interdisciplinar. Então eu tenho psicólogos, eu tenho médicos, psiquiatras, eu tenho filósofo, Que eu tenho bacana. físico, eu tenho pedagogos, jornalistas, administradores. Então O que assim, você isso é está falando é que bacana, você tem um aspecto uma muito rede de apoio. uma rede, que é absolutamente necessário, mas de que
o suicídio é um fenômeno humano. Perfeito. Perfeito. Então, cabe ao Exato. conhecimento humano. Exato. Como você falou, filosofia, perfeito. Porque a Uhum. filosofia é o amor à sabedoria, que Exato. também ajuda a assertividade, né? Perfeito. Tá tudo interligado. Que coisa perfeita. Total, porque assim, eu não quis fazer um curso, uma pós-graduação, né, cujo objetivo era só habilitar as pessoas no manejo do comportamento suicida. Que é a primeira coisa que a gente pensa, nossa, eu quero, obviamente, trabalhar com aquilo e saber o que eu faço, né? É o caminho das Índias, que normalmente a gente Isso. fala, né? Mas o que eu trouxe como proposta é a gente abrir uma discussão a respeito dos assuntos que realmente são tabus, né? A morte, o morrer, o processo de luto, suicídio, autolesão não suicida, adoecimento autoimune, né? Graças ao meu adoecimento há 10 anos atrás, que eu tive uma Uhum. inflamação cerebral, então eu Você comecei a teve entender. uma pancefalite, né? Eu tive uma ADEM, que é uma desmielinização aguda dos neurônios. É uma doença raríssima a cada 4 pessoas em 1 milhão. E aí, então, Nossa. foi um momento que eu estava no meu pós-doutorado. E eu entro às pressas, né, com um diagnóstico inicial de esclerose múltipla, porque eu esqueci a ordem alfabética, perdi todos os meus movimentos. Isso aconteceu em 2014. Então, você imagina que eu estava no meio do pós-doutorado e no dia seguinte, eu não lembrava a ordem alfabética, eu não tinha forças para levantar um copo de água, né? Eu estava extremamente exausta. E aí, então, eu vi, estudando, cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídio. Aí, Bia, eu falei, é a vida me convocando e tentando estabelecer uma congruência para que eu entenda que tudo aquilo que eu coloco em teoria precisa virar prática Prática. também. Isso quer dizer que eu respondi para mim, eu vou ser aquilo que eu fizer, que é Sartre falando. O que importa não é aquilo que te aconteceu, mas o que você fez com aquilo que te Partiu. aconteceu. Então eu me lembro falando, se eu Que é sair a base do dessa. existencialismo de Exatamente, Sartre. Então, exatamente. agora entendi tudo. Saúde existencial. Perfeito. Pronto, né? Perfeita. O nome. Porque nós somos essa resposta, sabe? Uhum. E o que que é essa resposta? É o processo de luto. Como a gente lida, porque o processo de luto é a resposta que você dá para Exatamente. toda situação de limite. Bom, então aí eu comecei a perceber lá naquele momento da inflamação cerebral que eu deveria estar a serviço de trabalhar com uma outra, que é a terceira força do meu trabalho, com esse desenvolvimento de saúde existencial, tá? E eu sou Que não fruto. basta tirar a pessoa daquela situação. Você vai ter que restaurar. Tudo. Você vai ter que ressignificar a tua percepção a respeito do que te aconteceu, o teu sofrimento. E Uhum. em vez, lá Viktor Frankl, em vez de você perguntar o porquê isso aconteceu comigo, você vai trocar a pergunta para que isso aconteceu. E aí você estabelece um propósito de vida, uma missão. Uhum. E aí, então, quando eu saio dessa situação que eu chamo de crise existencial, o meu maior tsunami existencial, que eu tenho essa inflamação, eu falo, se a vida me presentear, eu vou fazer esse trabalho de saúde existencial que se tornou o antídoto dos processos autodestrutivos. Então, veja bem, eu Perfeito. coloco que o oposto da saúde existencial não é adoecimento, porque todos nós adoecemos, né, Bia? Com certeza. Então, o oposto da saúde existencial é esse sofrimento que te avassala, que te pega, que tira o teu tapete e que faz com que você perca as suas esperanças, inclusive de lidar com as tuas próprias dores. Essa incapacitação de aceitar o que ocorre, porque você está tão mal, né? Por Sim. exemplo, eu vejo isso nas pessoas, via, né, quando atendia, as pessoas com depressão. Eh, a pessoa com depressão, a pessoa fala: "Levanta", ela não tem Não condições. dá. E Não não é uma tem. questão de força de Não, vontade, né, não que todo é. mundo Eu confunde, né. costumo dizer que o oposto, de felicidade é depressão, porque a pessoa deprimida é impossível ser feliz, não é uma escolha. Então, Perfeito. você tem que tirar aquilo para depois dar a ela a possibilidade, talvez, da saúde existencial. Sim. E tratar a depressão é muito fácil. Você está falando uma coisa que eu sempre falei:
Hum, Hoje, então, que a gente tem recursos, a gente tem a estimulação magnética transcraniana, a gente tem o neurofeedback, você apagar aquele incêndio, aquele uhum. momento de desespero, que a depressão é um Sim, desespero, sim. eu não vejo nada à frente, né? É fácil. O grande desafio é transformar aquela pessoa eh, em alguém que tire de dentro dela a sua potência e coloque em ação. Isso é o Perfeito. grande, porque as pessoas passou a depressão, o paciente geralmente sumia. Eu falei: "Agora começa o tratamento, Uhum. agora É você vai ter que". manutenção, né. Não só a Ah, manutenção, mas a revisão. Eu sempre falava assim: perfeito. "Vamos ver o que que te trouxe até aqui". "Não, mas eu já te falei isso ano passado". Eu falei: "Não, eu estou falando da sua infância. Hum, Eu estou falando da sua vida toda. Eu quero entender esse histórico". Porque o seu adoecimento é diferente do outro, e exato. diferente de qualquer outra pessoa. Eu quero saber onde que você tropeçou, a pedra, qual foi a pedra que te derrubou, para a gente depois poder fazer uma nova estrada, que é o que Uhum. você está falando aí de saúde É. existencial, Não, é perfeito, que é a porque coisa mais você difícil. ajuda as pessoas a ressignificarem qual, né, o que que ela fez com a pedra, né, porque o problema não foi a pedra. Nem viu a pedra. A Exato, maioria não sabe que tinha exato, uma pedra no meio do caminho. O Carlos Drummond de exatamente. Andrade sabia que tinha, mas a maioria não. Fala: "Não, não teve nada, nunca teve É. nada". Mas você sabe que eu tenho, né, inclusive que eu falo que é uma analogia que eu aproximo o processo de luto com um processo Ô, de Rosinha, extrair flor de pedra. distrair, Extrair, extrair, mas é extrair perfeito, flor de pedra. perfeito. E como é que eu criei esse termo, né? Eu tive um nódulo na tireoide, né? E aí eu fiz um tratamento e aí eu fiquei afastada durante alguns dias para fazer o tratamento, porque eu Uhum, fiquei radioativa. isso. É, né? E aí então eu tinha sido convidada para dar uma palestra e eu não tinha título. Bom, eu fiquei isolada 3 dias. Eu sou uma pessoa muito do, né, contato, dessa coisa, né, de ficar com as pessoas. Bom, enfim, fiquei lá num hotel. O médico falou assim: Karina, você tem duas opções. Ou você vai para o hospital, ou você vai para um hotel que te aceite e você conversa, Radioativa. radioativa. Uhum. Bom, Vão ter que eu botar a sempre gostei comida do na porta, diferente. vão ter que botar a comida na porta, Você já ninguém vai passou poder por esse entrar. exatamente, Uhum. combinei com o gerente e isso foi o que aconteceu. 3 dias, no quarto dia, quando eu saio do hotel, eu estava seca para ver vida, né, e eu Uhum. fui lá Falar com gente. exato, mas aí eu fui lá no jardim, né, do hotel, e era um jardim cheio daquelas pedrinhas brancas e Uhum. nenhuma flor. Bia, eu fui andando, andando, no finalzinho eu vi uma florzinha No no meio das meio das pedras. Eu pedrinhas. falei: "Ah, já descobri, é o título que eu vou dar para minha Que palestra, perfeito. extrair flor de pedra". O que que é isso para mim? É extrair beleza de um solo árido. E a gente tem 2 passos, né, 2 fases de extrair flor de pedra. A primeira é você transformar a sua dor em amor, mesmo que seja amor próprio. E a segunda fase, transformar o desconhecido em conhecimento, que é exatamente isso que Perfeito. eu fiz da minha vida. Quando você me pergunta da pós-graduação em suicidologia, o que eu mais buscava como profissional da saúde era informação de como eu precisava lidar com o sofrimento humano e aquele sofrimento que desencadeava um processo autodestrutivo e também um pensamento suicida. Eu nunca tive. Hoje eu tenho. Até porque eu acredito que sempre tem mais, né? Então a gente sempre precisa encontrar a beleza, né, de um solo árido. Porque realmente naquele monte de pedrinhas brancas eu Uma encontro florzinha uma insistiu. esperança, que foi exatamente a capa do meu livro Sobreviventes Enlutados por Suicídio, que foi o resultado do pós-doc que eu Aí, ó. terminei o pós-doc. Isso quer dizer, no meio do caminho do pós-doutorado, eu tive a inflamação cerebral. E aí, então, esse foi o Que foi resultado. uma loucura, né. Foi um tsunami, porque você imagina, da noite para o dia, eu extremamente ativa, eu sempre fui muito agitada, tenho uma vida assim, né? Chegava a ser bastante autodestrutiva no sentido de eu ser workaholic, eu Uhum. gosto de trabalhar, até porque desde pequena, quando eu queria descansar, dormir, brincar, a minha mãe desligava a chave geral.
de casa, batia em mim e falava assim: vai estudar, vagabunda. Bom, eu tô falando uma coisa que eu fui aprendendo como introjeção e eu não tô culpabilizando a minha Não, mãe, não. mas aí foi o berço da minha vulnerabilidade. E que eu falo que o berço de um processo autodestrutivo é a vulnerabilidade. E o que que é vulnerável? Aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido. Então, essa pessoa não tem esse abrigo, que é o shelter, que eu amo essa palavra shelter, eu gosto mais de inglês, É o né? abrigo É um mesmo. abrigo. É. Então, a gente precisa de abrigo. Aí, o que que acontece? Eu comecei a desenvolver a ideia de que eu não poderia parar. Bom, quando vem a inflamação autoimune, uma doença Sim, autoimune raríssima, muito raro. hã, que só o cérebro foi o único órgão que eu poderia parar. Você entende que a vida não é nada do que nos acontece é por acaso. Eu comecei a falar: "Gente, isso é lindo", porque eu era a própria sobrevivente, não enlutada necessariamente por suicídio, porque no final a minha mãe não morreu por suicídio, mas ela morreu de coração grande. Insuficiência Isso, cardíaca. ela, assim, ela começou a desenvolver um coração enorme, que é realmente a representação daquilo que eu nomeei de processo de morrência. O que que é um processo de morrência? É um definhar existencial, uma complexidade de processos autodestrutivos, cujo ápice é o suicídio. E o antídoto de um processo de morrência é o processo de extrair flor de pedra. Você entende? Então, Perfeito. tudo que a gente fala de escuridão, Bia, a gente precisa encontrar um outro antídoto, que é a luz. Tudo na vida, né? Tudo. É o yin e yang, É perfeito, o tempo todo. perfeito. Não tem, pelo menos na vida material, que todos nós vivemos, né, não sei como é depois. Se sei, não lembro. Se soube um dia, não Não lembro. E lembro. tá tudo bem também Aham, não lembrar. aham. Mas assim, eu sempre digo isso, não tem esse equilíbrio perfeito. A vida material, ela é 2 faces o tempo todo. E É é de esse luz, sombra, acerto, escuro o tempo todo. esse acerto de contas, né? Porque Uhum. muitas vezes a gente quer que a coisa seja muito certinha, né? A gente quer o equilíbrio correto, 50-50, não existe isso, né? Quando eu trabalho com a saúde existencial, é o jeito que você pode ficar, que é o melhor jeito. Eu tenho uma frase que eu falo: "Tá tudo bem no reino do perdido". Não é no reino do perfeito, sabe? Sim, perdido, porque a gente tá às vezes a gente se encontra perdido, Exato, né? E eu né. acho que é bacana, porque quando a gente assume esse lugar, olha, todo mundo sofre, todo mundo se autodestrói. A diferença vai ser a maneira como eu vou extrair a flor de pedra, porque eu vou precisar extrair a beleza de um solo árido, que essa é a vida, porque já a vida faz parte do kit existencial sofrer, não é? Faz Bom, parte, não é faz praga, né? parte. A gente Não, faz sofre, parte, não tem como. né? Essa coisa: "Não quero sofrer", então Não, você não não quer tá viver. você não quer viver, Exato, né? exatamente. Não E existe isso. quando você começa a falar: "Bom, faz parte, é inerente ao ser humano, essa minha condição existencial, né, e eu vou ser aquilo que eu vou responder em relação a quem eu sou, né, Como eu como eu respondo, respondo todas as minhas situações". Então esse realmente é um challenge, né, é um desafio, porque é quando eu um falo: grande "O desafio. que é sobreviver?", né, eu trabalho com sobreviventes e enlutados, mas eu também entendo que a gente precisa, em alguns momentos, aprender a deixar de sobreviver para ser vivente. Então, deixar de ser sobrevivente, para a gente se tornar ser vivente. É Eu, verdade. hoje, anos depois, quando eu fiz essa promessa que eu ia me resgatar e me vem uma emoção enorme, Anos depois da da inflamação inflamação cerebral, cerebral, né, 2014 pra cá. 2014. Uhum. Então, eu realmente eu me comprometi, e esse compromisso é né, Legítimo. uma promessa né, dessa possibilidade. Eu vindo aqui, peguei o avião andando, sabe, em pé com os meus próprios pés, para quem não conseguia levantar, não tinha forças físicas, emocionais e espirituais. Eu falo, realmente, eu sou uma prova viva, não que eu seja autorreferência, mas eu Não, preciso trazer
essa esperança Você de sabe que é de onde você possível. veio. Você Claro, sabe onde você esteve. isso, No escuro, exato. né? 2014 você esteve no escuro. No escuro Como se fosse total. São João da Cruz que falava a noite escura. E não por acaso, E né? não A por acaso. única sequela que eu tive de um adoecimento raríssimo foi o glaucoma. Eu conheço pessoas, né? Porque eu estudei Sim, muito sobre a minha doença, essa doença autoimune. Você imagina uma desmelinização aguda dos neurônios, sem mais, sem menos? Então eu era a mãe, a esposa, a amiga, a profissional, a pós-doc. No dia seguinte eu era a paciente do quarto 708. totalmente frágil, Vulnerável. vulnerável. Perfeito. Exatamente, vulnerável. E aí eu entendi que nada é por acaso, que tem uma frase que é linda de um filme, A Jornada da Vida, que o acaso é o disfarce de Deus, e que eu estava sendo convocada para dar uma resposta coerente, de congruência existencial, para eu falar, cara, eu vou mostrar quem eu sou a partir do próprio estudo que eu faço, trazendo o antídoto do sofrimento existencial, que é essa busca de saúde existencial. Que você extrai uma flor de pedra, até a Sumos perguntou, Karina, você quer que a gente coloque mais flores e mais Não, só tinha pedras? aquela E mesmo. eu falei, não, se meu trabalho atingir ou pelo menos chegar em uma única pessoa, para que essa pessoa tenha esperança dela continuar a vida dela, né? Aqueles impactados pelo suicídio de alguém que eles amam, que eles possam entender que não tem cura um processo de luto, mas que eles vão fazer uma travessia, né? Que Não eles vão não vão. paralisar e não vão Exato, deixar de seguir a trilha deles, exato, né? Que não é necessariamente a trilha do que foi, exato. né? Do que, sabe-se, Quem partiu, quem né? partiu. Exato. Exatamente. Né? Eu É, vejo muito isso, porque assim, é realmente uma coisa dolorosíssima, né? Você vê, eu imagino você como criança levando sua mãe ao hospital por conta de tentativa de suicídio. total. É de uma fragilidade, né? E tá na cara, né? Japonesa, você imagina numa cultura japonesa dos dois lados, minha mãe como a filha mais velha, separada, divorciada, naquele tempo Todos muito difícil. os carimbos que traziam um preconceito muito Exato. pesado. Quer dizer, a gente tem na cultura japonesa também a dificuldade de lidar com as emoções, Muito. né? Então, por isso que eu me tornei uma educadora, né? Então, eu sou emoção à flor da pele nesse sentido, porque eu trato as pessoas também falando, tá tudo certo, você E não tá você está bem, né? falando da educação japonesa, como é difícil mostrar vulnerabilidade, Pois é. E é né? uma coisa que eu fui muito criticada na psicologia, né, Bia? Porque Mas é um como é que eu vou contar absurdo. minha história, né? Mas eu acho que isso foi de uma época. Hoje em dia, eu digo o contrário. Hum, Eu acho que hoje em dia virou moda falar lugar de fala, mas eu sim. acho que tem uma, não sei se é a melhor expressão, mas você bebeu dessa água. É Uhum. aquilo que eu falei. Por mais que eu fale, eu te entendo. Não, eu posso Nunca. imaginar, Exato. É porque o né? lugar do outro sempre é do É outro, do né, Bia? outro. Ninguém vive pelo Não, outro. e aí eu me lembro do teu trabalho, né? Você, a partir do teu trabalho, da tua história, você também foi crescendo e foi se desenvolvendo, né? Então, quer dizer, as pessoas realmente acreditam, de fato. Mas para você se expor, né? E principalmente na minha cultura Mais japonesa, difícil. foi realmente uma quebra, uma O que é ao transgressão mesmo tempo praticamente, né? maravilhoso, né, maravilhoso, porque assim, você, não rompeu, você saiu de bolhas, Uhum. né, a bolha cultural, porque devia ser muito difícil, você está falando uma coisa, vou botar um scalp mais grosso para você doer, a gente tem uma diferença pequena, de idade, é da mesma geração, a gente é Uhum. da mesma geração. Mas eu me lembro quando eu trabalhava em pronto-socorro, quando chegava uma tentativa de suicídio, alguma coisa assim, ou alguma crise conversiva, que se falava histérica, histérica, Uhum. mandavam, os chefes de plantão mandavam dar bezetacil no braço para doer, para
Foi o Como scalp mais punição, grosso, né? como punição. É. Eu olhava aquilo e falei, não vou dar. Primeiro que eu não vou dar apresentação em braço, porque você pode amputar um braço, Olha por isso. causa do tamanho do vaso, né? Se tivesse que ser, seria no glúteo, para você não Uhum. ter risco, porque aquilo é feito um cristalzinho, aquilo pode fazer um bolinho ali e você pode entupir um vaso que no Uhum. braço é bem menor do que no bumbum, né? Então eu ficava Hum. olhando e falei, não vou fazer isso não, Que bom. Que sabe? bom que Aí, feliz dos pacientes que não e receberam, aí eu ficava né? ali, eu esperava toda aquela confusão sair, sabe? Ia lá, conversava, tá, tá, tá. Então, chegou uma época no plantão que era assim, ih, coisa de maluco, chama a Bia. E eu falava, vai, vamos lá, não tem problema, foi bom. E a enfermagem, engraçado isso, né? Porque os colegas médicos são mais difíceis. A enfermagem falava assim, que sorte a sua que a doutora Bia está aqui hoje. Olha que legal, A senhora vai gente. ser muito bem tratada. E aí foi começando a acontecer uma coisa que eu dava esse plantão na quinta. Aí tinha gente que ia toda quinta. Olha Eu tava fazendo isso. ambulatório. Mas olha que Mas bacana. não vinham mais na emergência, de madrugada. Mas você viu o que as pessoas iam procurar? O Acolhimento. abrigo, o O apoio. acolhimento. O acolhimento Uhum. realmente ele tem um poder, Bia. Eu tenho uma frase que eu falo, que o acolhimento é o que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Exatamente. Então, o acolhimento é Porque pode mestre. sentir. Eu me Exato, lembro que quando exato. eu Você pode atendia, ser gente, né? você pode ser gente. A pessoa chegava e começava a chorar. Eu nunca cheguei pra uma pessoa não chore. Porque tem gente que é incomodada É, com o choro, né? Fica é. assim, ah, não chora não. Aí, deixa esse choro. Eu pegava, eu sempre tinha muitas caixinhas, assim. Eu pegava, dava na mão da pessoa. Aí a pessoa fazia assim, não, eu vou parar. Eu falei, não, pare não, olha, fique tranquilo. A gente tem mais caixinha. Fica tranquilo. Quer um cafezinho? Quer não sei o quê? Quando a pessoa ia vendo, eu acho que a pessoa falava assim, eu tenho que parar. Mas ela não precisava parar. Eu falava, não precisa parar de chorar. Mas a gente tem, né? Um a O priori. incômodo. As pessoas têm Exato. incômodo com o as choro. emoções. Exato. Com as Que é uma emoções. emoção. É. Né? Eu deixava. Chegava uma hora que a pessoa falava. Aí geralmente a pessoa puxava uma respiração e. Nossa, me fez bem isso. Falei, pode ficar tranquila. Que aqui não tem economia com Então, lencinho de mas por papel. mais profissionais como você, Porque eu acho sabe? que é o Porque mínimo, você tem que respeitar o exato. choro do outro. É. Sabe? E a pessoa. Ninguém vai a um psiquiatra, Karina, dizer que tá feliz. Com certeza. E ninguém vai para um psicoterapeuta, uma psicóloga também, né? Tô Todo mundo sofre, não maravilhosa. é? Exatamente. Não, você vai ter Com certeza. dias que depois eu brincava nessa busca de saúde existencial, que agora eu tô Uhum. dando o seu nome ao que eu fazia sem dar esse nome. Que eu me lembro que quando os pacientes estavam super bem, mas muito bem, eu falei assim, de vez em quando você estiver super bem, me manda um torpedo. Não tinha nem WhatsApp. Me manda um torpedo, uma coisa. Ué, mas por quê? Eu falei, porque eu também fico feliz de te ver feliz. Eu sofri com você quando você estava mal. E eu me lembro que eu tratei um paciente que tinha pânico. Na época, quando ninguém falava de pânico, todo mundo dizia que era frescura. E aí um dia ele me ligou, acho, foi num sábado de manhã. Eu olhei assim, nossa, será que aconteceu alguma coisa, né? Uhum. Aí ele falou, eu falei, oi, fulano, tudo bom? Tudo bem? Ele falou assim, tô te ligando que eu tô em frente ao mar e tá tudo muito bem. Olha. Lembrei de você. Menino, eu chorei. Aí ele falou, Bia, você tá chorando? Eu falei, de felicidade, porque eu choro, eu sou Aham. dessas, eu choro Eu de também, eu felicidade. E é bom, né? É uma maravilha, Porque é isso Karina. As que pessoas não se faz. permitem. Exato. Né? Eu fui ao casamento do meu sobrinho e da minha sobrinha, que eu adoro, os dois. E eu chorei o tempo todo. Uhum. Aí as pessoas, você tá passando? Eu falei, eu tô feliz, vocês não estão entendendo. Tá passando Eu mal, não, choro eu só de tô feliz. felicidade. É o meu show de felicidade, é legítimo. Eu tô lembrando tanta coisa boa. Aí as pessoas, não, mas vai tirar a maquiagem. Eu falei, não, já foi feita a prova de água. Porque eu sabia que eu sou assim. Então, eu sou essa pessoa que, assim, eu choro com muita coisa boa. Eu choro com o pôr de sol. E que bom, eu tô Com viva. uma música boa, com aquilo que te Nossa. faz. Como eu sou casada com um baiano, eu falo, é o momento Que acarajé. maravilha! Você é casada com um baiano? Casada com um Olha, baiano. você foi uma mulher inteligentíssima. Eu tô
também acho. Mais admiração, mais admiração. Que É, baiano sabe ser feliz, é. né? E é assim, é uma delícia, né? Porque Salvador é o lugar que eu falo, salva a minha dor. Né? Nunca tinha pensado nisso. É. 2 lugares no mundo, Ah, Karina, olha que interessante, que se eu tiver precisando de recarga, ah, ah, né, que a gente precisa de recarga, com 2 certeza. lugares no mundo, Salvador e Paraty. Olha isso. Não me chame, vai recarregar em Paris. Não vou, não. Vai recarregando, não, É não, não. Brasil, Eu né? vou para Salvador, vou para Paraty, depois se eu quiser. Minha recarga é engraçado. E Salvador é uma cidade que eu me apaixonei por Salvador, porque primeiro que todo mundo achou que eu era japonesa. Sério? Que eu era amarelinha, o olhinho puxadinho, no Pelourinhos, vem falar inglês. Eu falei, homem do céu, achando que eu era turista. Eu falei, não, sou carioca. Jura? Mas sou. E a coisa mais linda, né? Que você chega em Salvador, primeira pessoa que olha pra mim, ô negona, me diga uma coisa. Aquele negona é tão carinhoso, É. mas tão carinhoso, que hoje em dia não estão falando mais Aham, sim. por conta da palavra. Mas eu nunca tomei aquilo como uma coisa ruim, era um abraço, né? Que Em coisa Salvador, você linda. pede uma informação, a pessoa, olha, vou lhe dizer, peraí, vou te levar. Exato, exato. É. Mas eu acho que é isso que a É, gente está falando, é né? Na isso mesmo. necessidade da gente olhar as pessoas e percebê-las sem invisibilidade. Bia, todo o meu trabalho, principalmente com prevenção, é tirar as pessoas da invisibilidade, porque o sofrimento, ele faz com que a gente se isole e a gente acha que ninguém vai entender a gente. Exatamente. E aí isso faz com que a gente se coloque num lugar de invisibilidade. E quando você olha, e é encantador, quando você traz a tua prática como psiquiatra, como uma pessoa que se negou a assumir aqueles deverias, né, para entrar num protocolo, e você tem atitudes diferenciadas, porque é isso que nós somos. Nós somos as nossas ações diferenciadas. Uma coisa que eu sempre ouvi, que eu odiava, né? Todo japonês é igual. Então, por isso que eu me tornei uma japonesa Mais diferente, diferente ainda, né? né? Uhum. Até por transgressão. E eu falo pro meu marido baiano, você é o único que não pode falar isso, tá? Que toda japonesa é igual, e me Que você tem confundir, né? certeza, né? Não, vai falar que Uhum. chega com uma outra japonesa aí fala, me confundir, né? Aham. Isso quer dizer que, assim, eu acredito, até por causa né, de todo o parâmetro existencialista, que a gente é único, Somos únicos. não é? Somos totalmente únicos. E aí reside a nossa força, Exato. né? É a Aí tua é a história. tua história. Né? Ninguém no mundo será você, ou pode Exato. ser você. Isso é de uma beleza É. que eu fico olhando as pessoas e eu não sei se você tem isso. Todas as vezes, e todas as etapas de vida, Uhum. criança, adolescência, adulta, todas as vezes que eu estava me sentindo mal, eu falava assim: "Mas você queria ser outra pessoa?" Eu perguntava para mim. Perfeito. E a resposta era sempre: "Não, eu quero ser eu numa versão melhorada." E isso é bacana, né? Porque esses dias eu estava te vendo, né? Uma das notas que você colocou assim, que a gente não pode se comparar, Não, né? comparação A não existe. comparação tem que ser da gente com a Com a gente mesmo. gente mesmo, o tempo todo. Então, quando você se compara, eu sei quem eu fui ontem e eu sei quem eu sou hoje. E aí, lá Nietzsche, ele fala: aquilo que não nos mata nos Nos fortalece. fortalece. E quando você fala: não, eu não quero ser uma pessoa diferente de quem eu sou. Eu quero ser eu. Isso é apropriação, isso é manejo do E comportamento isso é a coisa mais suicida. poderosa que existe, quando Perfeito, você assume quem você é perfeito. e assume que ninguém no mundo será você. Ninguém, nem que você tenha uma irmã gêmea, Isso. não será você. É. Você tem a carcaça, entre aspas, Isso. igual, mas não tem. Isso te dá um poder, mas um poder Isso é que saúde existencial, Bia. eu acho revolucionário. É. É que nem chegar para uma pessoa, eu sempre chego pra uma pessoa e falo: "Quem é você?" Aí a pessoa fala: "Eu sou médica, eu sou não sei o quê, eu sou psicólogo." Eu falei: "Não, eu perguntei quem é você. Exato. Não perguntei o que que você faz. É. Apesar de todos os papéis, apesar de todas as Quem é tarefas. você?" Isso. E isso é Isso. tão poderoso que, você consegue, a partir dali, ser criador
de outra realidade. Criar na dor. Criar na dor. E assim, o meu trabalho tem sido esse. Eu falo, você nunca vai se livrar de um sofrimento se você não entrar nele. E provavelmente o teu sofrimento está inserido na tua história. Agora, para você tentar entender que existe esperança, existe um final do túnel, né? Uma luz no final do túnel, existe um extrair flor de pedra, é a partir da tua própria história. Se lembra Sempre. dos momentos em que você duvidou que você ia conseguir lidar com essa situação. Porque, primeiro, não se convence ninguém a não querer se matar. A gente só traz a pessoa para dentro dela. Um dia, uma pessoa que participa de um dos grupos que eu trabalho, que eu faço, ela escreveu no grupo, eu estou me sentindo tão perdida. E aí, então, depois eu respondi para ela, não, você não está perdida, você só está distraída de você mesma. Porque se você se lembrar de todas as amarguras que você precisou enfrentar, de todo o teu sofrimento que você precisou transcender, você foi além de quem você sabe. Inclusive, eu te Do que você pergunto, imaginava também. quem é você além da sua dor? Então, muitas vezes, quando eu estava lá, no abismo, no meu tsunami existencial da inflamação cerebral, não conseguindo me levantar, perdendo os movimentos, muito cética em relação à minha Sim. recuperação, Bia. Eu Eu falava, imagino. Karina, quem é você além da sua dor? E um dia Foi a você vai potência. contar a história e eu tô aqui. Não, e é Então tão me lindo emociona isso, muito. porque quando você aciona esse quem é você, a sensação que me dá, Karina, e quando a gente começa a se responder, quem é você além da dor, quem é você além do que você da sua profissão, quem é você além do que você tem, né? É tão potência isso, é tão forte, que a partir dali você começa a ter essa possibilidade de se não é nem se refazer, é de ser, De se resgatar de se também, não é? resgatar. A gente tem que se Exatamente, resgatar nos escombros, né, Bia? sempre. É, Nunca é, é. vi resgatado fora de escola, Pois é. Não é? Bom porque não é seria. resgate. Aí não seria resgate, seria outra Exato. coisa, né? Exatamente. É interessante isso, É. né. As pessoas, por exemplo, porque eu sinto que hoje a gente vive num mundo de que a alienação, essa coisa coletiva é muito forte. Uhum. Eu acho que sempre foi forte, por esse lado animal nosso de viver em grupo. Mas eu acho que agora, isso tomou um uma potência maior por conta dos grupos que começam a se formar simplesmente pelos algoritmos. Então, Uhum, se eu gosto, não uhum, sei o que lá, vão botar que a gente está naquele grupo e a gente tem que agir conforme aquele grupo age. uhum. Se eu não gosto, não sei o que, eu tenho que estar no outro grupo. Então, assim, a gente está muito engessado em relação a isso. Então, eu acho que é muito mais difícil para as pessoas terem noção desses questionamentos. De quem sou eu além disso? Quem eu sou realmente? Até porque para ter isso, a gente tem que ter silêncio, né? Tem que ter o silêncio com a gente. E o mundo anda tão barulhento, com tantas opções de distração. Você nota isso no teu atendimento? Muito. Até porque, assim, primeiro, a gente tem uma coisa que isso faz parte do ser humano, a necessidade de pertencimento. Só que a gente começa a criar tribos e lugares de pertencimento muito incorretos no sentido da gente enrijecer, tá? E para a gente pertencer, a gente começa a se vender, né? Muitas vezes a gente abre mão dos nossos limites, daquilo que realmente é significativo e que realmente faz sentido. E aí então a história da falta de sentido de vida, muitas vezes, Exatamente. porque fica inócuo. Eu quero ficar numa forminha, né? E eu perco a minha forma singular. Eu quero me adequar, eu quero ser gostável, eu quero pertencer, eu quero agradar. E você? O que que realmente faz sentido para você? O que que você gosta? Quais são os teus valores? Quais são as tuas convicções? Porque essa maçaroca, que a gente chama de confluência, né? Ela é ótima no sentido da gente não se sentir solitário, tá? Por um outro lado, quando você
Eu pergunto para você, isso é de Merleau-Ponty, né? Qual mão toca a outra aqui? Né? É a direita que toca a esquerda ou a esquerda que toca? Isso é o ser humano, nós somos, né, inter-relação. Isso quer dizer que você não precisa se adequar aos grupos. E aí, quando você quer se adequar a todo custo, você começa a deixar de lado a tua história, a tua singularidade, né? O que você sente, o que você faz, né? E aí, esta singularização, ela é importante também. Essa falta de fidelidade a si Exato, mesmo, né? perfeito. As pessoas falam Lealdade, muito né? de É, lealdade, mas que as pessoas falam muito dessa coisa de ser leal a fulano, a ciclano, mas elas não são leais a nossa, ela. é isso. Eu penso, sabe, Bia, que assim, aquele que vive o processo de morrência, obviamente, porque andou no berço da vulnerabilidade, a gente sabe que é ferido, atacado e desprotegido, é aquele que mora de aluguel dentro de si. E eu gosto muito assim, escuta, quando que você vai ser proprietário da tua vida? Quando que você vai ser realmente aquela pessoa que vai se apropriar da sua história? Até eu me lembro de uma situação que eu passei com meu maridão, né? E quando eu estava doente, obviamente, como ele sempre me viu muito agitada, né? E no Muito adoecimento eu fiquei ativa, né? muito, né? Muito exausta, muito cansada. E muito indignada por esquecer a ordem alfabética. Então, todos os dias, Bia, eu ia nas minhas prateleiras, misturava todos os meus CDs, os meus livros e colocava em Para ordem arrumar em alfabética, ordem alfabética. para eu ajudar na plasticidade cerebral. Sim, Eu ia no armário de alimentos e colocava por dias de expiração, do prazo. sabe, do prazo de validade. Isso me ajudou realmente. Bom, ele me viu fazendo tudo isso. E ele pega no meu braço e ele fala: Carina, vai descansar. Vai assistir uma televisão, vai dormir. Bom, eu contei para vocês, né, a minha história, que eu tentava fazer isso quando era pequena e eu apanhava. Uhum. E aí, quando ele chega e fala: Carina, vai descansar porque você não sabe se cuidar. Ah, Bia, eu falei: Duda, tire a sua mão do meu braço. Eu não admito que você fale que eu não sou cuidadora, porque tudo que eu fiz foi me educar para eu ser uma cuidadora, aquela que cuida das dores. Isso quer dizer, eu não tive pai nem mãe comigo. Eu sou uma profissional que sou muito cuidadora. Então, a única coisa que eu conheço da minha história, essa é a É essa. Carina. Você não tem o direito de falar isso. Não me faça sentir a própria otária. Eu quero me sentir a proprietária da minha vida. A Uhum. gente tá junto até agora, tá, Bia? Mas você Talvez lembra da por isso, agressividade mas que talvez vira por isso, assertividade? né? Talvez exatamente por Exato. isso, porque eu acho que ele quis te falar, Quis me importante, poupar. quis te poupar, quis te parar. Exato. Estava imparável. Quis te parar, mas ele remeteu a um formato de parar que Que é dele. Então, exatamente. nós cuidadores, a gente tem esse jeito, senso comum. Então eu falo, não seja um cuidador medíocre, porque a gente não pode ajudar o outro na nossa condição de cuidado. A gente tem que perguntar. Então, quando Exatamente. você Como eu contou a tua posso te história, ajudar, né? né? Quando você estava lá fazendo, né, atendendo as pessoas que tentaram o suicídio, é isso que você traz como ensinamento pra gente. Você vai lá pro, né, como é que eu posso estar com você? Como é que eu posso te ajudar? Em vez de colocar uma bezetacil, em vez de te machucar mais. De criar uma dor. E eu pensava assim, gente, se essa pessoa está tentando tirar a vida, a dor dela, bezetacil é uma idiotice. Um escalpo maior é uma idiotice. Exato. Porque é uma dor tão grande. Mas essa é a cultura de punição para as nossas Exatamente. emoções, Bia. Né, e que realmente, assim, eu tô adorando a nossa conversa, porque a ideia é a gente abrir a nossa cabeça enquanto profissional que se dedica para a saúde, porque o que então significa uma saúde? É você fazer do teu jeito ou você expandir, né, a maneira singular que cada um pode se sentir cuidado. É como você falou, não existe uma pessoa igual a outra, mesmo sendo gêmeo, não Hum. existe.
Então, quando a gente traz uma tônica, uma valorização, seja quem você é, não importa como. Ninguém vai viver aquilo que você precisa viver, E nem a sua vida. nem a sua vida. A tua vida é da tua conta, não é? Sempre será. É, E isso, assim, é claro que é uma dor incalculável, quem sim. perdeu alguém, que tirou a própria vida, mas a vida tem que seguir, porque é a sua vida, É. né. Assim, E aquilo vai, fez né, porque eu parte. falo, a pessoa bom, o Edwin Schneiderman ele traz, né, que suicide as a psychic. Então, é um resultado, né, de uma representação de um sofrimento intenso existencial. E ele também traz uma coisa que eu acho muito importante a gente falar: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Quando a gente entende isso, aquele que morreu e se matou, ele terminou o sofrimento dele. Só que começa um sofrimento daquele que fica, que são as pessoas em luto por suicídio. Então eu trago a pergunta: quem mata quem quando um suicídio acontece? Porque quando a gente começa a fazer essa travessia, não é um processo de luto fácil, com certeza não. O caminho da pós-venção, que também foi, né, uma área que o Edwin Schneiderman traz, que é cuidar das pessoas que ficam, daquele sobrevivente. Então você imagina a devastação que acontece, a pessoa fica em carne viva, e é óbvio que tudo que ela quer é ir junto com a pessoa que partiu por suicídio. Mas acabou o sofrimento dessa pessoa que partiu por suicídio. Começou o seu sofrimento. E agora é com você. Então, o trabalho de pós-venção e de luto por suicídio é acompanhar as pessoas a saírem dessa margem de ficar em carne viva e que a gente não tem tempo de duração para o luto, Uhum. mas que eu coloco que é possível você estar na outra margem. E o que que é estar na outra margem? É você entender que você é um ser vivente, apesar de toda a pancada que você viveu, apesar de todo o sofrimento que você fica devastado. Então, é isso. Eu tenho inúmeras pessoas que eu acompanho que falam: Karina, eu quero aprender a deixar de ser um sobrevivente para me tornar um ser vivente. Até Que é um grande porque desafio, né. exato. E que na realidade foi provocado pelo suicídio de alguém, né. Mas a gente tem que aprender isso sempre, né. Só foi uma precipitação para aquela pessoa, eu sempre acho isso. Porque Isso, a gente passa a vida inteira aprendendo a ser vivente, total, né. né. E muito mais do que o outro provoca com a gente. Porque como a gente não é sem o outro, tá, e aí então volto àquela pergunta que você trouxe dos grupos, né, todas as vezes que a gente ama, né, o que eu falei também do Parques, toda vez que a gente ama, a gente vai sim lutar. Com certeza. Quando você tem uma expectativa em relação ao outro e essa expectativa ela é alta, a frustração é do mesmo tamanho, da mesma proporção. Quer dizer, você viu que cada vez mais a gente precisa aprender a lidar com as nossas decepções, frustrações, com a nossa vulnerabilidade. É muita coisa para fazer, É muita coisa. entendeu? Mas, ser humano é isso. Pois é, Que a gente nasce humano, né. Nasceu, perfeito. você é humano. É, Agora ser humano, você vai construindo. isso. Então E eu vai acho respondendo, e né? vai respondendo. É, Mas é um processo de construção. é. E às vezes é acelerado a necessidade de se fazer isso por uma perda desse tipo, Sim. talvez. E essa é insistência. Sabe? É insistência, persistência, não desistência. Porque se todos iremos, né, realmente o nosso grande desafio é você falar como é que eu vou, né, perseverar nessa esperança, que é do Paulo Freire, que eu acho lindíssima essa Uhum, ideia, né? Essa esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. exatamente. Eu não vou Esperançar, querer que a outra exatamente. pessoa cuide, né, da minha esperança. Eu preciso realmente, eu sou uma pessoa que adoro, né, fazer tsuru, fazer Aham. esperança, né, então que é o origami, né, que é conhecido como o pássaro da paz, da esperança. Mas essa ideia da gente poder, não ficar numa atitude passiva em relação ao nosso sofrimento, esperando que alguém nos salve, esperando que alguém nos recupere, né. Isso é muito cultural também, né, Karina? Sim, Essa coisa do sim, salvador que virá, isso. né. Não tem como, né.
Tem aquela frase que é do homem, só acontece ao homem o que é inerente do homem. Hum, E é verdade, só acontece na sua história o que é inerente à sua história. pois A é. minha é o que é inerente à minha. Não tem como, eu não posso transferir isso, Bom seria, né? terceirizar, A gente quer terceirizar o mas não sofrimento, tem né? Mas como. não tem como. O sofrimento É, que me cabe, é verdade. né? E quando a gente fala, eu não posso fugir daquilo que é meu, né? Aí a gente volta, inclusive, né, com a ideia de que, bom, a gente tem uma missão aqui, né? Todos. São vários propósitos que a gente pode encontrar, vários sentidos de vida. E nenhum é igual ao outro, exatamente Exato. por isso. Eu não posso cumprir o propósito do outro, eu não posso. Eu posso, no máximo, não atrapalhar, Uhum. em alguns momentos, tentar ajudar. É o máximo que a gente pode fazer. Nós somos 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de pessoas diferentes. Todo mundo traz uma cota. Hum. A questão é que a gente leva muito tempo para entender isso, acha que é tudo igual. E vai nesse movimento de massa e a gente vai se deparando. Não é à toa que os índices de suicídio só sobem, né? Pois é, pois é. Só sobe. Eu gosto muito da ideia que a vida é arte que leva tempo, Bia, sabe? Então, assim, eu realmente hoje eu tenho muita firmeza nessa convicção, sabe? De que a gente leva tempo para a gente se apoderar da nossa É verdade. história, das nossas mazelas, daquilo que realmente nos traz sofrimento. E quando você fala, bom, é um problema, como o outro, e no final tudo dá certo, porque se não está dando certo é porque É não porque chegou não chegou no no final. final. Eu acho lindo isso, porque assim, faz com que a gente tenha uma certa, né, a gente consegue suportar quando a gente entende isso, Isso você está né. falando uma coisa tão linda, porque assim, em momentos muito difíceis da minha vida, eh, depois que eles passaram, eu olhava para trás e falei assim: "Caramba, Hum. parabéns, você passou por isso, você sobreviveu. Você um dia Isso. achou que se passasse por alguma coisa parecida, você não daria conta, você deu conta". A gente se subestima também, tá. E isso é uma coisa muito importante. A gente consegue lidar com o sofrimento humano quando a gente deixa de se subestimar. Né, quando a gente volta para toda a história e a gente fala quais são as marcações, aquelas marcadores, né, os marcadores da minha vida, aqueles que marcaram as minhas dores, e a partir da minha dor eu fui e dei uma resposta diferente. Quando você Perfeito. se apodera disso, Bia, e eu acho que não tem para ninguém, né, porque é isso, quando você fala: "Bom, isso não me matou, e eu tô aqui, eu fiz a minha vida acontecer". Quer dizer, isso é um ganho, né, para nossa saúde, para Para nossa tudo, né? perspectiva de vida, Porque é né. como se você soubesse que de alguma maneira, fundo do poço tem mola. Em algum momento Exa você quica e vai subir. Porque depois você passa por muitas tempestades, você sabe que o tempo vai limpar. Uma hora exato, limpa. Se você não fizer nada, vai limpar. exa Se você ajudar o processo, vai ver o céu mais rápido. Quando eu estava doente, eu resolvi escrever minha biografia, porque eu achei que eu ia esquecer da minha história, Entendi. e meus filhos eram muito pequenos. E aí então veio a frase no maior desespero, tá, e aí então eu falei assim: "Eu vou escrever minha biografia". Só que assim, eu estava com o neurologista, estava no hospital, ele falou: "Você tá louca?", né, porque você não pode mexer no computador, no celular. Bom, ele falou: "Eu vou te dar 2 horas só para você Por escrever, dia. por dia". Uhum. Só que eu escrevi todo o livro no celular e Uhum. mandava para o meu e-mail. Foram 485 páginas, tudo muito complicado, você imagina, estava um emaranhado, enfim. Eu resolvi escrever "A vida não é do jeito que a gente quer", Sim, que a gente tem aí, né. Bru, bota aqui a capa pra gente. A vida não é do jeito que a gente quer. Que eu achei o título maravilhoso. Mas é isso que a gente precisa aprender. Entender e aceitar. Exato, A vida não foi feita para fazer a gente feliz o não tempo foi? todo. Exato, é isso que você acabou de trazer, Bia. O desafio é justamente a gente ser feliz apesar de tudo. Porque Apesar. felicidade é saber, ao que eu me destino. E tudo ali tá,
como é que eu vou dizer? Tá misturado Exato, pro mesmo fim. exato. Olha só, esse Olha, foi um coração que a minha filha tinha. Ela falou assim: mãe, eu não sei como é representar eu te amo, porque eu não sei escrever. Ela era muito oh pequena. meu Deus. Ela pediu para minha irmã fazer, então eles fizeram um desenho que é um coração. E Aham. aqui o Enzo, meu filho mais velho, ele fez 3 personagens e escreveu assim: olha que lindo, Mel Horas, Mel horas. melhoras. Mel Que horas, eu que maravilha! interpretei Que como. Não é que maravilha! ele queria me dedicar horas doces para eu lhe dar. Horas Bia, eu doces, isso coloquei isso na mesmo. frente da minha cama do Isso foi do teu hospital. filho, do Esse foi do meu Enzo, filho, esse aqui foi da da Isabela. Isabel. Que ela mandou Coraçãozinho. um coração, fez um desenho e ficou na frente da cama do hospital. E realmente foi motivação para que eu pudesse sair. Que E quando eu legal. falo, a vida não é do jeito que a gente quer, é realmente, primeiro, para entender que apesar do sofrimento, a gente vai ser aquilo que a gente vai fazer com ele. Não é? Sim, porque assim, sofrer todos nós é regras. Eu É, acho que tem assim, tem leis. isso. Tem leis da vida. Por exemplo, a gravidade é uma lei. Não É, adianta você é. achar que você vai subir no último andar de um prédio e vai voar. Sim. Esquece, não vai. A gravidade vai te levar para o chão. Então, uma das leis, a gente é finito, isso é uma lei, né? Alguém, você pode pular ou não, mas assim, o fim Vai chegar vai para chegar para todos todo nós. mundo. Eu só não sei Exato. a hora e não vou viver em função dele. Vou viver em função de fazer um bom processo, né? A boa jornada. É isso que a gente vai fazer. Mas uma das leis que tem é que nós vamos sofrer. Exato. Faz parte. É. O negócio é que a gente não quer aceitar. A gente quer, tipo assim, Deus me livre eu sofrer. Deus me livre. Não entendeu qual é a condição de ser um ser humano. Está no Tá na nosso vida, processo. E aí, quando a gente cria movimentos, né? Porque uma frase que eu gosto muito, né? Diziam que era do Einstein, depois falaram que não era. Enfim, eu coloco uma frase que eu gosto É bastante, de verdade. autor desconhecido. Insanidade acontece quando você quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Então, quando a gente aprende a fazer, lidar com o nosso sofrimento, que ele já faz parte do nosso kit, né? De jeitos diferentes, a gente tem uma chance muito maior da gente lidar com ele, concorda? Não, e é Né? a chave da criatividade, né? Perfeito, E que perfeito. criatividade tem ares novos, né? Você traz ares novos, né? Você precisa Então, resgatar nessa espontaneidade, né? com certeza. Sofreu, vou encontrar outras, vou ampliar minha rede de possibilidades para de lidar com solução. isso. Nem que seja. Às vezes, uma solução é não fazer nada. Esperar a natureza dar o sinal de que está levando para um lado. Tem um pensamento oriental que fala: o não fazer já é fazer. Que você aceita. Pois é. Que no não fazer, quando eu falo, não tem o que eu faça. Você está aceitando. E porque não diz respeito à tua potência, não tem nada a ver com Não, fracasso, porque tem né? coisas que você não tem. Exato. Eu vou fazer o quê diante de um fenômeno da natureza? Talvez eu tenha que esperar e ver o que eu aprendo com ele. O próprio fluxo, né? O fluxo das águas, por exemplo, se você vai nadar contra a correnteza, não sei se você já experimentou, eu já experimentei. É horrível. A energia que você Não tem, gasta nadando não tem contra a como. correnteza, né? E tem horas que você precisa ir. E uma das coisas mais bonitas, assim, se você não vai contra a correnteza, ela vai desembocar, né? No mar. Ela vai desembocar em algum lugar, gente. Então, essa ideia que a gente não entra no desespero, para o Viktor Frankl, desespero significa sofrimento sem sentido. Então, quando você não entra no desespero, porque o desespero ele é muito mais do que a nossa cabeça coloca como antecipação catastrófica. Exatamente. E por isso que a gente também tem que trabalhar não somente as emoções, mas os pensamentos. E as antecipações catastróficas, porque normalmente são catastróficas, né? Que é a tendência do cérebro, né? Não é a tendência da nossa consciência, que é muito maior que isso tudo. Mas o cérebro tem uma tendência a gravar o ruim para não repetir. Tá certo, é uma máquina feita para isso, para sobreviver. Eu não posso errar de novo, então ele gruda. Mas a grande maioria das coisas são boas. Pois é. Se você for fazer uma matemática,
Nossa, um dia acontece tantas coisas boas e você só registra a coisa Aquilo ruim. que é ruim. Então, isso também é bacana, porque tem a ver com a gente subestima que a gente vai conseguir dar conta. Exatamente. Mas a gente também tem um instinto de sobrevivência. Então, a boa nova de um processo autodestrutivo é a sabedoria. Porque qual é a sabedoria? Ele está falando: olha para você, olha para você. E quando a gente aprende a falar, bom, então eu tenho um processo de morrência e agora sou eu comigo mesmo. Eu comigo Gente, mesmo. Isso é é, lindo, né? não é? Isso é lindo. Porque, assim, as pessoas estão sempre querendo. Acho que você já pegou isso, né? De muitos pacientes. Falava assim: não, eu vou ser feliz quando meu filho casar, quando não sei o quê. Quando... Falei, tá tudo errado. Não, Você fica mas pensa bem, esperando, não dá né? para ser feliz assim. Não dá para ser feliz com essa situação, não dá para ser feliz com outra situação. Aí Então não você vai fala, a ser vida não é nunca. do jeito que a gente quer, não é, Então não vai né? ser nunca. Porque você fica sendo feliz a prazos, né? Assim, parceladamente, com contingências. Ei, a felicidade está aqui, no agora, Exatamente. nessa possibilidade de Exatamente. você falar, escuta, você está vivo, você está fazendo as coisas, você percebeu que a vida ela é muito maior do que essas conquistas que você coloca na tua Nossa, cabeça, como é que né? eu posso ser feliz se eu não tenho, não sei o que lá? Como é que eu posso? Pode. É, Quando você tiver também isso tudo, você vai ter alegrias, porque alegria é uma coisa condicionada, perfeito. felicidade não, A né? gente tem essa tendência, né, de Total. olhar para aquilo que a gente não tem. Com foco, com uma lente de aumento Exato. muito grande mesmo. Bru, vamos pro repórter Pipinho, meu querido? Agora vem aquela hora, o repórter Aham. Pipinho é exatamente aquelas perguntas que as pessoas da comunidade Ser Humano Sustentável mandam pra gente. A gente, 15 dias antes de você vir, a gente fala: olha, vão lá no Instagram da Karina, a gente dá, e veja o conteúdo e vocês mandem suas dúvidas. Então, a partir do que eles viram, tá? A Tá gente bom. vai começar as perguntas. Vamos lá, Bru? Primeira. Por que falar de suicídio ainda é um tabu, considerando que, segundo a Organização Mundial de Hum. Saúde, é uma das principais causas de morte em todo o mundo? Bom, o suicídio é uma morte que, primeiro, é violenta e ela mexe com qualquer ser humano, porque eu costumo falar que a gente cai em 3 áreas: a impotência, o não saber e a falta de sentido, né? A gente sempre se Exato. questiona por que que a pessoa se foi, Fez, né? né? Então, tudo aquilo que mexe com essas 3 áreas, que não são áreas fáceis da gente lidar, realmente vai tornar, né, o tema um tabu, né? Uhum. A situação que talvez a gente fale: "Bom, é melhor não falar", não. Como a gente trabalha com tabus e como a gente trabalha com preconceito? Falando, né, trazendo uma psicoeducação, trazendo informação, ampliando de um Conhecimento, né? jeito respeitoso, Claro, né, claro. mas assim, é porque realmente mexe com o nosso instinto de sobrevivência. Quando a gente fala a pessoa morreu por câncer, a pessoa morreu por acidente, existe um responsável, né, Entre aspas. entre aspas, porque foi a causa da Uhum. morte. Agora, quando você fala para o suicídio, né, e como a expressão suicídio é um ato de se matar, deliberado de se matar, quer dizer, isso provoca na gente tudo aquilo que realmente a gente não quer encarar, E é né. uma coisa tão inexplicável que vem o medo de eu não ter uma Exato. verdade. Então eu prefiro nem pensar nisso, É, né? porque quando eu não consigo explicar, fica uma situação Exatamente. aberta, que a gente chama de gestalt aberta. Quer dizer, quando você Exatamente. fica com uma configuração aberta, você tem que lidar com não saber. Quem gosta de não saber? Ser humano, nenhum. Então, É que a gente aprende que a gente tem tem que que não. saber tudo, né? É. Exatamente. Perfeito. Próxima, Bru. Por que é tão difícil perceber que alguém próximo está pensando em suicídio? Uhum. Existem sinais que são mais claros para identificar? Bom, primeiro que a gente, assim, não tão facilmente a gente percebe que a pessoa está pensando, porque aquilo que tem no meu pensamento você não tem ideia, Nunca. certo? Então, a gente tem na suicidologia sinais, que a gente chama de sinais verbais, diretos e indiretos, sinais comportamentais, diretos e indiretos. Vamos lá para o direto. Uhum, Verbais. Eu quero morrer. Eu não uhum. aguento mais, eu gostaria de ter um botãozinho que fizesse com que tudo acabasse. Isso já é
uma manifestação e um sinal indireto, verbal. Daqui a pouco eu não vou dar mais trabalho. Eu vou deixar de ser um fardo. Eu vou deixar de ser um fracasso na vida. Opa, tudo isso você Uhum. precisa prestar atenção e fala um pouquinho mais sobre isso, tá? Você pensou em alguma situação em que você vá se fazer qualquer mal, mesmo que seja suicídio ou autolesão ou qualquer tipo de processo autodestrutivo? Sinal Comportamental. comportamental direto, tá? A gente tem na Associação Brasileira de Psiquiatria aquilo que eles chamam de 4Ds. Depressão, que eles colocam como Uhum. primeiro, que está Sim. associado com os casos de suicídio, desesperança, desamparo e desespero, tá? Então, são os sinais comportamentais. A gente tem um sinal de alerta importantíssimo. Se uma pessoa tem um transtorno mental e uma tentativa prévia de suicídio, antigamente a gente falava de 50% a 60%, ela tentaria novamente. Hoje a gente fala de 100%. Então, a gente precisa realmente atentar para uma ressignificação de percepção a respeito deste problema, tá? Então, este sinal de alerta é o que realmente a gente precisa prestar atenção. Teve uma tentativa, tem um transtorno mental associado, bora, então vamos cuidar, né? Então, vai ser Cuidar uma pessoa mesmo, que a gente né? vai ter que ficar Porque tem gente realmente. que fala assim: "Não, já fez uma vez, tá, Não. nunca mais fez". Falei: "Não, mas aí". Se não ressignifica o problema, porque lembra que o suicídio é um ato definitivo por um problema temporário, Temporário. não é da noite para o dia que se para de pensar na morte. Por Ainda mais quê? se tem um transtorno mental Exato, associado. exato. Porque aí a gente tem, uma das características do comportamento suicida é o pensamento enrijecido. E quando a pessoa fica com esse pensamento enrijecido, tudo vira tudo ou nada, sempre ou nunca, Perde a vida ou flexibilidade. morte. Perde a flexibilidade, a Exatamente. criatividade, a espontaneidade, que a gente já conversou sobre isso. Isso quer dizer que a pessoa fica com um pensamento fixo, que o Schneidman ele vai falar de tunnel vision. Ou seja, no final Não do vê nada. túnel Exatamente, é a morte, exatamente. né? Porque ela já vislumbrou. Agora, tem um sinal que eu criei, porque eu sempre ouvi pessoas em luto falando, mas parecia que a pessoa estava tão bem. Isso é muito comum. E eu criei um sinal que é a falsa calmaria, tá? Porque quando eu estava fazendo o doutorado, eu estava primeiro estudo de articulação de prevenção com pós-venção, tá? E eu tive vontade de reassistir um filme chamado Twister, que é sobre Twister. caça-tornados. Uhum. E eu falo, bom, e eu sempre sou muito intuitiva. Eu falei, bom, vamos nessa, porque eu não sei o que Vamos esse ver. filme tá querendo me ensinar. Bom, caça-tornados. Eles começam a falar, por que existem caça-tornados? Para a gente evitar o tornado? Não. Não. Mas para eles olharem os sinais, para eles poderem fazer um trabalho preventivo para que os danos e os impactos não sejam tão altos assim. Não é Redução isso? de danos, exatamente. Redução. E aí, então, eu não sou suicidologista e trabalho com a prevenção para evitar que um suicídio aconteça. Eu acho a coisa mais cruel você falar que um suicídio poderia ser evitado. Você não evita ninguém, nem nenhuma morte cá entre nós, que a gente já Uhum. falou sobre isso. Então, a prevenção ao suicídio não significa previsão nem evitação. Mas por que a gente trabalha com os sinais? Para fazer o levantamento, né, destas situações. Voltando ao filme Twister. Quando eu assisti, tem uma parte que fica tudo calmo. Demais. Demais. E as pessoas acham que o furacão, o tornado acabou. E elas saem das casas. A gente não pode sair dessas casas porque é sinal que você está no olho do furacão. E eu falo, gente, é isso, eu vou nomear por falsa calmaria. Quando alguém que falou sempre para você que estava pensando em se matar, que teve um comportamento e uma tentativa prévia de suicídio, e ela fala, eu não vou mais me matar, você não precisa ficar meio despreocupado. Isso é a falsa calmaria. Por quê? Porque como ela tem um pensamento enrijecido, ela vai fazer de tudo e um pouquinho mais para que ela não seja interditada no ato dela de se matar. Perfeito isso que você está falando. Eu
perdi apenas 2 pacientes na vida, né, e 2 pessoas muito, muito queridas. E uma delas, era uma paciente que eu já vinha acompanhando há uns 8 meses e aquela coisa do pensamento rígido de: "Vou me matar, vou me matar". Tanto que, 15 dias antes, eu saía do consultório, eu comecei a fazer assim: "Vou jantar todos os dias na sua casa". Sabe aquela coisa? Uhum, A família, tá-tá-tá, uhum. e falei: "Não quero ela sozinha", tudo, Perfeito. tudo. Aí, enfermagem, pá-pá-pá-pá, pá-pá. Falei: "Não deixe sozinha de jeito nenhum". Que ela começou a ficar: "Ai, que maravilha, eu agora sempre estou te esperando. Olha, comidinha", eu estava achando bom demais. Aí o que que aconteceu? Quando, eh, um dia os filhos foram para a escola, parará, parará, deu um jeito de, tipo assim, pediu o chofer para fazer não sei o quê, pediu não sei quem para fazer não sei quem, pá-pá-pá, e ninguém se deu conta que todos foram jogados em Uau, tarefas. tudo planejamento, né? Olha, Ficou a pessoa e a enfermagem. Só que tem que ir na enfermagem: "Ah, vê isso aqui para mim, parará, pá-pá-pá". Quando foi ver, se jogou. Mas sabe quando você chega e fala assim: "Gente, tinham 8 pessoas naquela casa, 8 pessoas conseguiram se cegar e fazer: 'Ah, tá, então vou fazer isso. Ah, tá. Não, porque tá tão me'", e tinha ido no cabeleireiro na véspera. Então então, mas tava você todo mundo imagina. achando, tipo assim: "Nossa, tá super melhor e pá-pá-pá". Coisa tão eu, assim, uma pessoa muito querida, mas muito querida mesmo. Mas você acredita que me deixou uma carta me eximindo de qualquer culpa? Ah lá. Você não tem noção do que aquilo me desabou. Tipo assim, caramba, de alguma maneira, eu não sei por quê, porque quando tem o suicídio, nós psiquiatras somos Sim. investigados, é Nós psicólogos natural também, que a né? gente vá prestar um Claro. depoimento, é natural. Me eximindo de qualquer coisa. Assinado, tinha feito o documento, registrado em cartório, Olha isso. 5 dias antes. Então é o planejamento, Olha, a calmaria, você está a falando a coisa, falsa calmaria, Bia. a falsa calmaria. Quando a gente entende que o suicídio não é da conta de quem fica, isso é muito difícil, tá? Porque a gente acha, e eu acho que também é um ato também de uma estratégia que essa pessoa está trazendo, é uma comunicação, Uhum. tá? E isso também, ao mesmo tempo que a gente traz culpa, porque a gente acha que a gente é Sim, sim, responsável pela claro. vida do outro. Mas olha o que generoso que ela fez com Não, em você, algum né? momento, minha primeira reação foi: "Meu Deus, onde eu falhei?". Depois eu falei: Exato. "Gente, mas teve esse cuidado, É. como é que pode?". Generosa. Porque ela. Mas era uma pessoa Mas é. extremamente Pois é. generosa. Porque então isso é bacana que a gente está falando. A morte por suicídio nunca pode ser confundida com a história da pessoa, Exatamente. Foi tá? aquele ato, Aquele né. momento que a gente Mas chama de não acting não out. não não tirou Toda a toda a história. história de uma Quem ela pessoa é. linda, Exato. maravilhosa, generosíssima, né. E ela foi generosa com Foi. você, te isentando inclusive da culpa, né, colocando inclusive registrado em cartório. Então por Não, isso foi, que eu acho que, assim, a gente precisa entender que uma pessoa ela não é o ato final com da vida certeza. dela, né, É e o muito. livro inteiro, não é o último capítulo, né. Exatamente, exatamente. E aí, então, a gente tem o sinal comportamental que é importante falar. De repente, se de repente eu falo para você assim, a gente tem uma amizade, eu falo: "Bia, eu vou te deixar os meus livros, que são as coisas mais Uhum. preciosas da minha vida", sabe. Então, quando eu estava com a inflamação cerebral, eu me vi escrevendo na contracapa para o meu marido dar depois da minha morte, Uhum. porque eu achei que eu ia Sim, morrer. que já era, né. Isso também é importante. Se de repente eu começo a doar as minhas coisas, arrumar as pendências, fechar a conta de banco, começar a procurar religiões, e eu nunca acreditei em nenhuma religião, Uhum, a pessoa fica procurando fé e uhum. esperança fora, tá? Você E eu me acredita na lembro, espiritualidade, né, sim, na fé. na fé, mas a Exatamente. pessoa começa a procurar religiões. Eu me lembro da minha mãe indo em todas as religiões e me levando em todas as religiões, Bia, tá? Isso também é um sinal comportamental, Sim, porque você né, está procurando indireto. fora, o que Fora, você não está conseguindo exato, organizar dentro. exatamente.
a gente também tem, assim, resolver as pendências e fazer seguro de vida, Uhum. tá? A gente tem também algumas situações em que, por exemplo, eu ligo para você e você é uma pessoa que realmente é muito importante e eu vou falar para você que eu me lembrei daquilo que você fez e eu quero te agradecer imensamente. Isso é um sinal. Uhum. Tá? Agora, como é que a gente, como é que é perceber, e eu concordo com isso, por que que é tão difícil perceber que alguém É próximo difícil. é difícil, gente, porque muitos suicídios, as pessoas não vão dando pistas. Tem muitos que não dão nenhum sinal. Nada, Nada. nada. Então, assim, não, a gente não tem bola de cristal. E é muita onipotência, E né? como você falou, a verdade foi com a pessoa. Exato. Porque aquele momento que também é uma das características do Organização Mundial da Saúde, do comportamento suicida, que é a impulsividade, que a gente chama de acting out. A Exatamente. pessoa reage frente àquele desespero, aquela situação que te Exatamente. deu o sofrimento sem sentido e que esse momento a gente não está lá. Por mais que a pessoa tenha planejado, a gente não está lá naquele momento. Porque aí, então, a gente começa a entender que o suicídio é um ato único e exclusivo da pessoa que se matou. Sim. É tão redundante isso, mas é tão difícil da gente entender. De aceitar também. De Mas a gente aceitar. tem que aceitar. É. No final, é um ato daquela pessoa. Que não tem nada a ver com a gente. A gente acha, lógico, porque quem é pessoa em luto acha, porque a culpa também é uma potência impotente. Exatamente. Né? Porque não leva a nada. Não vai levar nada, mas a gente sente culpa. Exatamente. Né? Potência impotente. Adorei essa definição de culpa. É. Próxima, Bru. Para quem perdeu um ente querido por suicídio, quais são os primeiros passos para lidar com a culpa e o sofrimento? Pois Tá vendo a exatamente. culpa, A culpa né? sempre vai vir, né? Porque a culpa é a lamentação de um ato que você não fez, tá? Então a gente sente culpa, né? Até porque como a gente sempre tá, e normalmente eu não conheço ninguém que tenha sentido culpa quando o resultado deu certo. Também Né? não. Me culpo porque aquilo deu certo. Exato, né? Então a gente só vai sentir culpa quando o resultado deu ruim na Exatamente. nossa perspectiva. E deu ruim nesse sentido, que como eu trago que a culpa é uma potência impotente e que não te leva a nada, mas a gente sente culpa, o antídoto da culpa é a gente falar, foi a única coisa que eu pude fazer naquele momento. É verdade. Com o repertório que eu tinha, com a situação, com as informações que eu tinha. Então eu começo um trabalho de se perdoar e fazer com que a pessoa possa se perdoar entendendo que ela não tinha bola de cristal. Ninguém tem. Né? Ninguém tem. A gente não deveria ter feito, porque culpa, eu aprendi com um autor chamado Medard Boss, de um livro, Angústia, Culpa e Libertação, que culpa deriva da palavra dívida. Olha que interessante. E qual é essa dívida? É uma dívida impagável. Porque você se coloca em dívida e você coloca você que é o credor e o devedor ao mesmo tempo. Você começa a achar que você deveria ter. Então, por isso que a gente fala, deveria, falaria, faria. Não é isso. O verbo fica assim, eu poderia, eu falaria. Né? Coisa então, que não era possível. Exato. Se você soubesse, você não... Se você soubesse. Exatamente. Então, o primeiro trabalho com a culpa é você se perdoar que você não tinha o repertório suficiente para você saber que o desfecho ia ser um suicídio. E em relação ao sofrimento, também é inerente, porque, obviamente, as pessoas falam assim, até quando eu vou ficar com essa chaga aberta, Karina? E eu falo, qual é o tamanho e a dimensão do seu amor? Infinito. E eu falo, bom, o sofrimento não vai ser infinito, mas se o luto é o preço do amor... É o preço a pagar. Né? É o preço que a gente vai pagar pela história que você viveu. E isso me faz lembrar de uma crônica do Rubem Alves que eu acho belíssima. Um trecho dessa crônica, ele traz o seguinte, que teve um marido que teve a morte da esposa. E ele vai com os deuses, ter um papo com os deuses, falando, deuses, devolvam a minha esposa para mim, porque está doendo muito. E os deuses falam, bom, contra a morte a gente não pode fazer muita coisa. Mas a gente tem uma solução para o seu sofrimento.
é fazer com que você esqueça da história que você teve com a sua pessoa, com a sua esposa. Ele para, horrorizado, ele fala, não, tudo menos isso. Porque é a partir do meu sofrimento que eu mantenho a minha esposa viva dentro de mim. Então é isso que eu sempre trago para as pessoas em luto por suicídio. A culpa sempre vai vir, mas tome cuidado porque ela é uma cilada. E a cilada é que você deveria ter feito alguma coisa que você não teve o repertório para fazer. E o sofrimento, ele vai te ocupar durante muito tempo, você vai ficar em carne viva, mas você vai aos poucos fazendo a sua travessia, saindo da orientação para a perda, que a gente chama de um processo dual, do modelo de processo de luto, tá? E que a gente sai da orientação para a perda e você começa uma orientação para restauração para a tua vida. Isso leva tempo. Com certeza. Né? É uma travessia. É uma travessia. Porque você começa aos poucos perceber que a vida vai te chamar. E aí cabe a você, né? Chama. A vida não para, né? A vida não para. Não para, não exatamente. É isso? Lenine. Eu acho lindas. E olha qual o nome da música, Paciência. Paciência. Sabe? Exatamente. A vida pede e clama para que a gente descubra momentos, sabe? Da gente falar, bom, já que eu não posso lidar com essa situação, eu vou lidar com o meu sofrimento e eu vou honrá-lo. Honrar sofrimento significa você se tornar uma pessoa digna. Para você falar, isso é meu também. E eu vou lidar com isso. E aí você vai fazendo e vai continuar com isso. E vou as coisas que eu mais falo, Bia. Continua e respira. Respira e continua. Exatamente. Porque assim, a vida não para. Exato. Você volta ao movimento. É instintivo. Se você não paralisar, você volta. O pensamento oriental fala, né? Caiu 7 vezes, se levantou 8 vezes. Não é? Exatamente. E o problema não é a gente cair. Porque quando a gente sofre, a gente fala, por que eu caí? Eu tenho que evitar a qualquer custo o meu sofrimento e o fato de eu cair. Não. O que a gente tem que torcer para que a gente encontre recursos para se levantar. Não desista, né? Não desistir. Insistir, persistir para não desistir. Paciência nesse processo. Paciência. Muita paciência. Próxima, Bru. Quando se fala de cuidados paliativos, muitos imaginam apenas o cuidado físico do paciente. Como é possível integrar o cuidado emocional e psicológico durante esse processo? Olha, cuidados paliativos é cuidados integrativos, tá? Então, quando a gente fala integrativo, existencial, porque tem essas 3 dimensões, não só físico, não só emocional, psicológico, espiritual. Né? Na verdade, o paliar é um termo, né, de você colocar uma manta, colocar um abrigo, você, né, dar uma possibilidade dessa pessoa, né, resgatar a dignidade frente à educação para a morte e da vida. Né? Porque quando a gente fala, né, educação para a morte, significa como é que está a tua vida enquanto a morte não chegou. Né? E aí a gente precisa A morte faz parte da vida, Sim, né? É uma etapa. Total. Né? Então, assim, a gente precisa entender como é que você vai realmente colocar uma mantinha, um acolhimento, né? Um cobertor para esse sofrimento. A Cicely Saunders, que traz essa ideia de dor total, eu acho linda essa proposta, né? Porque ela traz que sempre há o que fazer em relação ao sofrimento humano, à dor humana, porque a dor é total, é existencial. Né? E é para todos. É para todos. Todos passarão. É para todos, porque quando a gente fala também de cuidados paliativos, a gente está falando de morte com dignidade. Exatamente. Né? É para honrar a vida. Para honrar a vida, perfeito. Perfeito. Próximo, Bru. Quais são as principais motivações para o suicídio e como elas variam entre os gêneros e as faixas etárias? Então, motivações, a gente tem que diferenciar que não são causas. Exatamente. Tá? Então, motivações, elas têm um caráter multifatoriais, né? Então, eu falo que o suicídio é multifatorial porque existem vários fatores, dividindo, então, na linguagem da suicidologia, fatores precipitantes, que é a gota d'água, fatores predisponentes, que é todo um contexto, inclusive incluindo a modalidade de enfrentamento.
Se eu tenho uma modalidade de enfrentamento dos problemas frágil, se eu tenho uma dificuldade de lidar com frustrações, com decepções, que é tudo que a gente tem na vida e que causa sofrimento, então isso faz parte dos fatores predisponentes, que todo o contexto que você precisa considerar. Então, falando então, né, os principais motivações é o sofrimento. Com Eu certeza. costumo falar que o sofrimento é o grande vilão, né, e o grande culpado. Agora, por que é multifatorial? O que é sofrimento para mim é diferente do que é E como eu sofrimento para você. reajo a ele também é E individual. por isso que é tão difícil, sabe? Porque a gente não tem uma regra. As Exatamente. pessoas costumam me perguntar, Karina, tem um perfil de alguém que é, né? E eu não gosto dessa palavra suicida, porque você não Uhum. pode confundir o ato com a Com a pessoa. pessoa, com Então, certeza. tem um perfil de alguém que vai se matar? Não, sofrimento. Como a gente falou, né? Nasceu gente, nasceu, né, existência, você vai sofrer. Agora, tudo vai depender da resposta que você der para o seu sofrimento. Sempre, Aí, né? como Como é que você elas... aprendeu a Isso. lidar com ele a vida Como que inteira. elas variam entre gêneros? Existe o gênero que a gente costuma falar que a cada morte por suicídio de um homem, existem 4 tentativas de mulheres. Olha que interessante. Entendi. O que você está Um querendo dizer é que a teve, mulher tenta mais. a mulher O tenta homem mais. consegue mais, É, consegue o não, homem morre por realiza. suicídio porque existem várias explicações, eu não quero ser reducionista, mas uma das justificativas é que o homem, na tentativa de suicídio, primeiro, ele tem o caráter mais agressivo, O a impulso talvez seja característica, maior, né? ele tem uma Uhum. agressividade, tá? Maior, a mulher se comunica mais e também os homens, eles utilizam métodos letais mais agressivos. As mulheres, elas tentam mais, porque nós mulheres falamos mais, comunicamos mais. E quando eu trago a definição dos processos autodestrutivos e de suicídio, que é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, culturalmente a gente tem homens que eles não lidam com as próprias emoções. E aí então aquela ideia de pensamento enrijecido, impulsividade, ela é potencializada muito mais do que as mulheres. Faixa etária. As 2 faixas etárias de desenvolvimento humano que mais acontecem em suicídio, adolescência e velhice. Veja bem que são 2 situações em que a gente vive crises existenciais. O que são crises? A palavra crise, ela vem da palavra separação. Separa a sua ação de alguma coisa conhecida. Sim. Vamos falar da adolescência. Você, adolescente, saiu da heteronomia, que é a autonomia direcionada para os teus pais, você deixou de, né, realizar as tarefas, utilizar as convicções dos teus pais e Pra ter as começa a suas, construir desenvolver as a tua suas. própria autonomia. É uma crise, né? Com Porque, certeza. assim, você sai de um parâmetro, você utiliza uma referência e você tem que se separar daquilo que é conhecido. Que sempre é uma coisa ruim. É O difícil. desconhecido não é que seja ruim. O desconhecido traz incômodo. Traz muito, porque te tira da zona de conforto. Com certeza. Então, aqui a gente tem uma crise do desenvolvimento humano, a velhice também. Por quê? Quando você fica velho, os teus amigos morrem, você Exatamente. começa a encarar uma limitação, você deixa de ser, né, a pessoa que é provedora, que traz dinheiro para casa. Você se aposenta, e a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil ser uma pessoa aposentada, É verdade. tá? Então, assim, tudo aquilo que era conhecido também vai fazer com que você entre em crise. Fora as dificuldades que a gente vê físicas, Exatamente. né? De rigidez, de manutenção, de autonomia. Autonomia. Você vê que os 2 Né? lados são Sim. autonomia. E como é que a gente A fala do essência é a suicídio? mesma. O suicídio é a morte, a única morte que a pessoa escolhe como, quando vai morrer. Então, a autonomia vira uma certa onipotência e um certo caráter manipulativo de que eu vou escolher a maneira como eu vou morrer. Caso contrário, porque todo mundo que nasceu ganhou uma senha quando, né, Mesmo que a nasceu. gente não A lembre. gente não sabe que Exatamente. número que é, Uhum. não é? Agora, o que faz então com que o suicídio seja o fura-fila? Porque ele vai antecipar
né, aquilo que vai acontecer naturalmente, né, para todo ser humano. Então, a gente vê que nessas duas situações, adolescência e velhice, a gente tem uma crise de autonomia. De querer ter o controle de algo Perfeito. que E tudo o que você sente quando você sofre é não tenho o controle de nada, não é isso? exatamente. Talvez seja o maior desafio, Exato. de admitir essa verdade, Exato. né. O que ajuda na superação de filhos de pais que cometeram suicídio e como eles podem encontrar sentido na vida após essa perda? Dos filhos, né? Dos filhos. Tá bom. Na verdade, assim, primeiro, a gente fala em processo de luto, a gente não fala de superação. Alguns estudiosos do luto falam que a gente não supera luto, Exatamente. né? Mas eu gosto de brincar, e eu sou transgressora, e eu vou utilizar a palavra superação no sentido que a gente precisa ter superações, Entendi. né? Para Ações, superar. Superações exato, para superar. ações superiores, aquelas que eu Uhum. conheço, porque aí então isso faz jus Entendi, à pergunta: perfeito. quem é você além da sua dor? Exatamente. Tá? Superações. Eu tenho que fazer novas ações que eu Novas, nem supunha exato. que eu tinha. Eu vou criar, né? Eu vou criar. Quer dizer, na verdade, tem um livro que é lindo, que é do Kimura, que é A Bagagem dos Viajantes. Ele fala que a necessidade é mãe da invenção. É verdade. Olha que É lindo, verdade, é não é? verdade. A gente só cria quando a gente tem a necessidade de algo. Exato. Todo criador, né? Quando um pai ou uma mãe, né, se matam, e eu utilizei no meu estudo do doutorado, que é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Veja bem, É o luto de quem é o fica. luto de quem fica, e inclusive de pai e mãe. Porque essa foi a minha história, eu fui Uhum. pesquisar, eu entrei no doutorado porque eu tive um luto gestacional, né? Uhum. E a partir do meu luto gestacional, eu falei, eu quero saber se o luto por suicídio tem a sua especificidade, que é diferente Dos de outros. outros lutos, inclusive porque Perfeito. eu estava vivendo o luto gestacional. Perfeito. Não por acaso, foi nesse momento, inclusive, que a minha mãe adoeceu do coração grande. Eu já tinha a parceria dela, porque quando eu abortei, a minha mãe chegou para mim, depois da curetagem, e falou, você perdeu muito comigo, né, Karina? Eu falei, perdi, mãe. Perdi uma adolescência, uma infância, mas hoje eu sou psicóloga para fazer diferença. Eu tenho um livro praticamente escrito, que é o livro Suicídio e Gestalt Terapia, que foi, né, o meu primeiro livro, que eu tive 3 recusas editoriais, enfim. Ela falou assim, Karina, a partir de agora você não vai mais se preocupar comigo. Eu vou te ensinar, inclusive, a como você vai fazer um manejo do comportamento suicida. E eu vou te ensinar como virar o jogo. Jura? É. Então ela me deu a parceria. Uhum. Quando ela aceitou o que eu fazia, eu falei, mãe, sério? Jura? Né? Foi isso que eu Aham, perguntei. sim, sim. E ela falou sim. Então eu falei assim, então eu vou lançar o meu livro, Suicídio e Gestalt, você vai estar do meu lado. E foi lindo esse Foi lançamento. a conexão, Foi né? a nossa Aí que se reconexão. É. Uhum. E ela falou, e ela era bonitinha, porque eu assinava o livro e ela falava, posso assinar também porque eu sou coautora? Porque eu sou a kamikaze. Eu que inspirei, Eu que inspirei. eu que dei, É, né? porque eu coloco, tá nesse Perfeito, livro todo. perfeito. Eu coloquei, já tá numa outra capa, Aham. com uma outra edição, tá? Suicídio e É. Gestalt Mas esse foi Terapia. o primeiro livro. Por que eu tô contando isso? Tá aqui. Quando eu mudei, ele já tá com outra capa, Uhum. tá? E acho que se a gente pegar na loja virtual, para não confundir, tá? O título é o mesmo. O título é o Suicídio mesmo, e Gestalt tá? Terapia. Bom, Uhum. eu falei, bom, então eu vou comer. O Mackenzie estava, né, que era a instituição que eu trabalhava na graduação, Muito ele estava me obrigada, exigindo meu fazer amor. Olha, ela doutorado. trouxe quentinho. Oba, Pode levar obrigada. esse gelado. E aí eu falei, bom, eu vou mudar de tema, porque eu quero trabalhar com as pessoas que ficam. E até porque eu estava com Perfeito luto isso. gestacional, eu falei, bom, eu quero saber se o luto por suicídio, tá, é diferente. Bom, aí foi aí que eu comecei. E foi aí que eu pesquisei luto por suicídio, né? Luto dos filhos das pessoas que se mataram. Isso é maravilhoso. É a nova Isso, capa? essa é a nova Perfeita, capa. perfeita. Né? Uhum. Aí tem, Bruno, eu vou pedir até o livro Suicídio e Luto, porque aí tem a libélula. Uhum. Isso. Aqui, Bom, aqui.
A minha mãe ficou 18 vezes internada com coração grande. Ela já não tentava se matar. Eu estava no doutorado estudando, né, o processo de luto de filhos de pessoas que se mataram. Na 17ª vez, isso quer dizer antes da última internação, ela estava em casa, ela morava com a minha irmã estava viajando e ela ficou em casa. E eu recebi a capa da minha tese de doutorado, que é uma libélula. Ela falou, por que libélula, Karina? Anos atrás, em 2004, no mesmo ano que eu abortei, eu tive um cliente japonês que a mãe morreu por aneurisma. E o pai me procurou por eu ser japonesa, falando, Karina, você sabe que a nossa cultura é uma cultura muito fechada. Então, Karina, eu gostaria que você trabalhasse com meu filho no luto dele, porque a minha esposa morreu quando ele tinha 4 anos de idade. E ele hoje tem 9. Ele nunca falou da mãe dele. Do assunto, né? Aí o que acontece? Eu abro o armário lúdico, ele vê dentro do meu armário os materiais e ele vê papel de origami, que é o que eu faço. Sim. Ele fez assim, papel de origami. Eu falei, você gosta? Ele falou, é a única coisa que eu fazia com a mamãe. Bom, A ponte. uma certa sessão, ele começa a falar, posso fazer origami? Aí eu falei, vamos fazer juntos. Aí eu falei, que origami que você sabe? Tsuru, que é o pássaro da esperança. Tsuru. Bom, ele cantando uma música em japonês e fazendo origami. Eu não sei falar japonês. Mas eu sabia que a palavra tombo significava libélula. Akatambo, tombo. Joguei, depois dessa sessão, akatambo. Depois dessa sessão, eu joguei na internet, Bia. Aí aparece a ideia de que as libélulas mamães reproduzem e elas têm de 24 horas a 48 horas de vida e elas deixam os filhos. Nossa. Falei, gente, essa é uma metáfora perfeita para o meu trabalho, que é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Então, todos os filhos das libélulas, eles ficam órfãos. Eles ficam órfãos. Que interessante. E aí eu falei assim, gente, essa vai ser a metáfora. Com certeza. E minha mãe estava em casa, Bia. E ela falou, por quê? Aí eu conto essa história desse cliente, né? Levo também, depois dessa sessão, né, depois de eu ver, eu levo essa história para esse meu clientinho. E aí ele fala, né? Eu falo assim, olha, as libélulas, elas morrem, elas reproduzem, deixam os filhotes e elas morrem. Você se lembra de alguma história? Foi a primeira vez que o menino fica com os olhos marejados. E eu falo assim, você tá com um olhinho assim bastante, né? Não falei marejado, né? Mas assim, você tá aqui com... Parece que você tá chorando. Você lembra de alguma coisa? E aí ele fala, eu lembro da minha mãe enterrada de branco. Não, deitada de branco. Perguntei pro pai, eles enterraram a mãe dele com um vestido de noiva. E aí foi um momento da gente discutir sobre o processo de luto, que ele não falava nada. Nada. E eu contei para minha mãe sobre isso. Aí já vem emoção, porque eu conto para ela essa história. Do menino. Do menino. A minha tese estava para ser defendida no dia 7 de maio. No dia 12 de fevereiro ela morre. Um pouco, mas já estava pronto. Já estava, não. Já tinha feito, estava nesse... Por favor, não tire essa possibilidade. Por favor. Que lindo. Aí, Bia, você imagina que eu defendendo um doutorado, 4 anos de estudo, em carne viva. Quando ela morreu, ela pediu para ser cremada. A gente chega no... Ela sabia dessa história. Bom, nessa história, como ela ficou com aquela máscara bipap, eu estava me sentindo muito impotente na internação dela, tá? Então, antes da morte dela, tá? E aí, então, eu fiz uma experiência dirigida. Eu falei, mãe, respira, tá? Eu vou colocar a Ave Maria de Gounod, porque ela era cantora lírica. Ai, que lindo. Né, pianista. Coloquei lá na UTI, Ave Maria de Gounod, respira. Imagina que você está num campo muito ensolarado, muito florido, e que você vai apaziguar esse sofrimento que você está.
né? E eu vi naquela hora, tanto a minha impotência quanto a dela, acho que diminuiu bastante. Bom, Uhum. ela morreu, pediu para ser cremada. Quando a gente está no cemitério do Morumbi, que é um campo florido, não tem jazigo. A gente enterra, né, as cinzas da minha mãe, a gente colocou a grama em cima, meu filho Enzo chega para mim, mãe, a família na vida e na morte juntos. Daqui a pouco a Isabela fala, mãe, olha o bicho que você gosta. A libélula. Um grupo, eu nunca tinha visto, eu só tinha visto libélula separada. Um grupo de libélulas junto. Eu falei, gente, eu tô louca, me belisca, porque não porque é a possível, que eu Isabel tô falou. alucinando, A mas eu tô Isabel alucinando. falou. Mas você imagina que eu tava Isabela. em carne viva, né? Eu Com falei assim, gente, certeza. eu tô delirando aqui, né? Me belisca, é isso que vocês estão vendo? Um grupo de libélulas. Quando eu chego do cemitério, eu jogo na internet. Grupo de libélulas se chama efêmera. Da palavra efêmera. Efêmera. Que é curto. Da efemeridade. Da efemeridade. Bia, aquilo foi realmente a esperança que eu tive, inclusive, para ter forças para eu defender a minha tese de doutorado. Quase que a vida te dizendo, a vida Continua. é assim e continua. Que é Sempre. efêmero. E é efêmero. A vida me dando dicas. E aí, então, eu tive forças com essa história. Uhum. Coloquei no começo da introdução essa Não história. sabia disso, coisa linda. É. E aí, assim, todas as vezes, que aí você vai ver na vida não é do jeito que a gente quer, todas as vezes que eu tava com problemas, aparece uma libélula ainda hoje. Jura? É, inclusive com a inflamação cerebral. Então aqui eu tenho até, eu tirei foto porque eu falei, gente, ninguém vai acreditar em mim, né? Nem eu. Mas daqui a pouco Não, eu porque vou te libélula não mostrar. é Não é um bicho, inseto não. normal de você ver. Não, e Não tem todas as como. vezes que eu tenho a perda da fé, vem uma libélula em forma, sabe? Te Olha lembrando. aqui. Esse aqui, essa libélula que apareceu, foi um brinco. Eu fui fazer ressonância do pulmão, além de estar com a inflamação cerebral, eu estava com pneumonia. Eu vejo no vestiário do hospital um brinco. Em forma de libélula. Poderia ser qualquer coisa. Com certeza. Né? Com aí certeza. eu falei, meu Deus, aí a primeira deixa. A segunda foto foi na Tô chácara vendo. que a minha mãe criou, que Ela construiu. aqui Exato. no lustre. Último dia do ano, em 2014. Ela apareceu. Meu marido que me mandou essa foto. Inacreditável. É. Não, totalmente acreditável. Aí, ó, que acontece mais, pra piorar, pra melhorar, né? Melhorar. É. Eu moro no 7º andar de um apartamento em São Paulo, na Grande São Paulo. Uhum. 7º andar. Eu ia voltar pro pós-doc, ia ver pessoas que eu não queria ver, que inclusive agravaram muito a minha inflamação cerebral. Uhum. No dia seguinte, né, eu pedindo, inclusive, para sonhar com a minha mãe, porque no dia seguinte eu iria para a USP. Peço para sonhar com ela. Daqui a pouco o Enzo, mãe, tem um bicho aqui. Na persiana. Essa libélula, ela vai pro lustre, que eu tirei foto. Ela entrou, eu me vi como aquela criança pequena, de 10 anos, desesperada, porque achei que a libélula ia morrer queimada. E eu falava, pelo amor de Deus, faz não sei o quê. Aí o Enzo falou, pô, vó, de novo? Vai morrer de novo. Quando ele falar isso, olha para onde ela vai. Ela sai do lustre, que eu não alcançava, e ela vai pros Minions. Aqui tem um Minion aqui do ladinho. Aí eu pego a libélula e jogo pra varanda. Ela volta. Ela fica aqui. A Jennifer, que era a babá dos meus filhos na época, ela falou, Dona Carina, que é isso? Que é isso? Pelo amor de Deus, ela é evangélica? O que é isso? Eu falei, o que foi? Ela voltou para as tuas costas, Dona Carina. Eu pego e eu falo para ela assim, conversando com a libélula, parece uma loucura, mas eu falo para ela, mãe, tudo que você já fez, você precisou fazer na tua vida. Agora é comigo, entendi. Perfeito. Vai. Perfeito. Vai. Aí que foi a reconexão mesmo. Aí voltei pro doutorado. A conexão real. Foi o sentido. Do tipo... Caiu a ficha. Agora é comigo. Exato. Agora é comigo. É. Que coisa, né? E assim que é o luto de um filho de uma pessoa que se mata. Isso tudo é para contar.
né, que o luto de um pai ou de uma mãe é a gente ficar madeira à deriva. É É a verdade. gente entender que os pais da gente puderam ficar com a gente O tempo que até o pôde. momento que eles puderam, mesmo que eles tenham se matado. Isso não vai ser retirado da gente. E me vem muita emoção, porque você, filho ou filha, você vai se dando conta que você também pode ser resultado não da transmissão psíquica transgeracional, que é dos processos autodestrutivos. Esse não é o seu legado. Mas que você pode dar respostas Que diferentes, pode fazer diferente. fazer diferente. Quando a bola passar para você agora, é com você. Exato, porque a gente tem condições de quebrar os círculos viciosos, a gente tem condições de fazer diferente. Tudo o que Sempre, a minha né? mãe fez em termos de tentativas de suicídio é o que eu tenho feito diferente. Perfeito. Não que eu a julgue, não que eu queira fazer e não que eu nunca tenha pensado em me matar. Sim, pensei. Mas eu quero fazer diferente porque eu sou uma história diferente. Então, o luto de um filho de uma pessoa que se matou e que não é nem cometer o suicídio, porque cometer é um verbo atrelado a pecado ou a crime. Não foi pecado nem foi um crime, foi sofrimento. Ele não deu conta. Isso quer dizer que não é que você não vá dar conta. Isso quer dizer que você vai desenvolver uma estrutura diferente, uma resposta diferente dos Para teus aquela pais. situação, Para exatamente. aquela E situação. que aí Gente, você foi faz a tudo sua isso. história, né? Exato. Então essa libélula foi uma Perfeito. ajuda que eu tive, sabe? Foi. Para sacar tudo isso. Foi mesmo. Não é? Vou começar a ver libélula de outra maneira. Vamos voltar lá, Bru. No processo de lidar com uma perda tão significativa como a de um filho, como podemos aprender a viver com a ausência e dar novos significados à vida? Eu organizei um livro porque sobre luto materno, tá? Que se chama Revés de um Parto. E esse Revés de um Parto, o título, ele vem de uma frase da própria música do Chico Buarque, né? Sim, O revés de pedaço de mim, pedaço de mim, ou né? metade arrancada de Isso. mim. E isso né? Porque a gente não tem filhos pra gente enterrá-los, Uhum, né? Isso para mim é uma dor contrassenso, assim, que você fala assim, exatamente. gente, saiu daquela linha, daquele esperado, daquela perspectiva. Tanto é que a gente não tem. Revés de um parto, luto Eu acho materno. essa imagem lindíssima, foi ofertada Muito. para mim, inclusive, por uma das pessoas que escreveu o capítulo sobre luto por suicídio, que fica um buraco, É isso né? mesmo. Então, assim, realmente esse é um luto que a gente fala que é um luto sem nome. Como eu falo que é um luto por suicídio, é um luto sem nome, sabe? Porque a gente não tem aquele pai que morreu, a gente vira órfão, né? A gente não tem um nome específico, nenhum título para aquele, né, Para para esse esse luto, tipo de luto. A gente fala luto concordo. materno, luto paterno, mas é uma dor sem nome, né? Não tem nem denominação, Não né? tem. Perder um né? filho, né? O que a gente aprende num luto materno e que eu resolvi organizar esse livro quando eu estava na Argentina, no movimento das mães Ah, das da mães da Praça del Praça Plata. Rosada. Eu achei tão lindo aquele movimento, né, de mães que tiveram os filhos Que queriam mortos, enterrar seus filhos, né? queriam enterrar seus Mortos filhos, pela não ditadura, viram. isso mesmo, isso mesmo. Né? Então é um movimento que todas as vezes elas ficam naquela praça e que para mim foi muito forte. Eu falei assim, eu preciso fazer um trabalho que eu possa, né, trabalhar com o luto materno, que é uma das meus objetivos, né, de fazer esse acolhimento, mas não é para essa mãe superar, mas ela suportar a ausência e trazer muito mais o agradecimento de uma história que teve com o filho. Então, ele foi tão cedo, sim, todo filho vai cedo. Até Com porque a nossa certeza. expectativa é que ele Ele nos que enterre, né? exatamente. Mas a ideia de que, assim, houve uma vida e que muitas vezes os nossos filhos nos deram condições para a gente viver, mesmo que sejam poucos anos, mais um tempo em que a gente sentiu vida dentro da gente. E mesmo que tenha sido um filho adotado, né? Com certeza. Existe essa relação, né, que eu acho lindíssima.
né? Que essa possibilidade da gente gerar amor, oferecer cuidado, né? Então, quando uma mãe chega próxima a mim e fala, Karina, eu estou devastada, e eu falo, estranho seria se Se você não você não estivesse. estivesse. Né? E a gente vai fazer essa travessia, porque nunca a gente vai ser o mesmo depois de uma morte de um filho, nunca a gente vai ser o mesmo depois de um suicídio. Aliás, nunca a gente é depois da morte de alguém que a gente ama. Com certeza. Só que a gente precisa aprender a olhar que todos nós iremos. E como é que a gente vai honrar essa história e tornar essa história uma história de amor que ninguém vai tirar. Até por transgressão à morte, sabe, Bia? Eu falo, Entendi. morte, Perfeito. você não vai tirar essa história que Você não pertence vai a mim. deixar de honrar o filho perdido, Isso. deixar de honrar a mãe perdida, o pai perdido. Honrar é isso. Perfeito, perfeito. É você. E isso eu também faço uma diferenciação entre perdas e partidas. Perder, a gente só perde aquilo que a gente nunca teve. Então, a partida, a morte, que eu falo de morte real, né? É aquela morte que dói mesmo, mas eu nunca perdi. Então, essa é a minha transgressão e minha Entendi. indignação com a morte. É Que a assim, partida. é a partida. Eu prefiro falar assim, porque eu falo Todo mundo partirá um morte. dia. Pois é. Você pode ter alterado ali a previsão, mas a vida não é previsível. Quando eu falo, bom, aquele, né, assim, hoje eu vejo, todas as vezes que eu tô com muitas saudades da minha mãe, aparece uma libélula, eu falei, essa conexão não se perdeu, Não. né? Então, assim... Ela não é mais vista, mas Exato. ainda é sentida. Pois é. Isso é maravilhoso. E vivida. E aí a gente vai fazendo... E parte da sua vida. Isso. Né? De uma maneira que você está honrando a vida que ela teve um dia. Perfeito. Na sua vida. Isso é muito bonito, né? É muito bonito. Muito bonito. A gente fica com um buraco, né? Que é linda essa estátua. Essa é lindo. Nossa Senhora. Vamos voltar lá, Bru? Qual foi? A gente estava... Dá novo significado. Isso, dá novo significado. Próximo, Bru. Minha querida, chegamos agora na parte que é o momento Pipinho. Pipinho é esse meu filho muito bonitinho, simpático. E ele ouviu toda a nossa conversa e ele jogou aqui para mim palavras, tá? Que você vai bater e o que vier na cabeça você vai rebater. Tá bom. Se não vier nada, ele é educado. Você pode falar passo e ele vai falar, tá bom. Porque ele é educado para ser good vibe, aceitar a pessoa não tá o momento. Ele aceita a frustração. Aceita. Eu educo bem ele. Olha a carinha dele, simpático. Então vamos lá. 1, amor. É tudo. 2, transformação. Transforma a ação. Vai além da sua forma e da sua ação. Perfeito. Resiliência. Firmeza existencial, capacidade de você aguentar firme o tranco. E se superar, né? Isto é superações. Superações, perfeito. 4, complete a frase. Acolhimento é. O que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Acolhimento é o caminho que faz com que você entenda que é isso que a gente precisa fazer na vida. Que a gente seja acolhimento para os outros, né? Isso. E para nós que também. A gente seja colo. Que a gente seja colo. Perfeito. 5, propósito de vida. Que precisa ser mantido no plural. Para que a gente entenda que não existe só uma única saída e uma única alternativa e direção para as nossas vidas. Para que a gente possa realmente se encaminhar por algumas trilhas. Não deu certo, volta, pega, mas nunca pega só o desvio. Pega a trilha inteira. Perfeito. Refazer rotas. Refazer rotas, o tempo inteiro. A gente nasceu para isso. 6, felicidade. Ela não vem com F maiúsculo, não. É uma coisa que são os momentos acarajés que você pode se dar. São as oportunidades de você se sentir vivo na tua existência. Perfeito. 7, complete a frase. Autoconhecimento é.
o caminho para que você possa se resgatar existencialmente. É o caminho para você entender que a cada um seu fardo e seu privilégio. Sua história. 8, empatia. Empatia, eu não acredito que a gente se coloca no lugar do outro, sabe? Porque o lugar do outro é sempre do outro. Né? Eu gosto da ideia de que se o outro tá na lama, você vai entrar e vai falar, não soltamos as mãos agora, O que eu tamo posso junto. fazer aqui nesse Exato. lugar com você? É. O que eu posso te ajudar, né? Exato. Se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria? A negação do sofrimento humano. E 10, uma frase ou um pensamento para você deixar. Pode ser seu, pode ser de algum autor, como você quiser. O sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Eu acredito, pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. É uma frase que eu criei num processo de luto do meu sogro e que eu trago a ideia de que só a gente sabe as dores que a gente sente e que leva tempo para a gente organizar, né, as nossas dores, as nossas dificuldades e acreditar que tá tudo certo. Mas também a gente valoriza nossas delícias, né? E perfeito, Como Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser quem você é. É. Perfeito. Minha querida, eu queria te agradecer, Meu amor. dizer que foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Gratidão por você estar aqui hoje comigo. Foi muito bom mesmo. E queria te oferecer uns presentinhos. Ai, Vamos que lá. delícia. Esse aqui é o livro novo, foi lançado em novembro, que é Um Tempo para Mim, que são frases minhas. Eu resolvi botar, tem 365 frases. Você pode seguir abrindo na hora que você quiser, pode pegar o dia de hoje ou o dia de amanhã, ele é atemporal. O importante é que você bote aqui embaixo o sentimento que te despertou, tem a parte aí, fazer suas anotações. Que lindo, olha Qual só. foi o sentimento que nos conectou, né? Nossa. Então, E aqui, ó, já abri aqui, Ah. não por acaso, hein? A ética como guia. Coloque ética em seu caráter, faça o que é correto e não o que é mais fácil. que é. Lindíssimo. Então, a Nossa. gente vai estar conectado aí todos os dias. Que delícia. Tem esse livro aqui, que foi o livro que eu escrevi na pandemia, que é o Felicidade, Delícia. tá? E tem um outro aqui também, que é o Mentes Depressivas, que eu coloco as 3 dimensões da doença do século, que é corpo, mente e espírito. Então, eu acho que tem alguma coisa que nos fala, né? Nossa. Em algum momento. Mas não acabaram os presentes. Que Vamos delícia! lá. Nós temos aqui Ah, o o Pipinho. Pipinho, uma eco bag do Pipinho, com o nosso lema aqui é faça, aconteça e inspire. Pode people, eu fui. Então, você esteve aqui, então vamos lá. Aqui a gente tem um caderninho para você anotar todas as seus projetos para eles se realizarem, vão realizar. Gente, e coisa aqui tem uma linda. canequinha do Pipinho para você, quando tomar chá, ou café, ou um chocolate, lembrar da gente. Vamos deixar tudo aqui do ladinho, tá? Depois as Coisa mais crianças maravilhosa. vão arrumar isso tudo para você. Pode jogar tudo pro ladinho, que eles já estão ali apostos. Agora você vai olhar para essa câmera aqui, não precisa olhar para mim, e dar todos os seus recados. Onde te acham, como que acesso à pós-graduação, o que você quiser. Lá no Instagram tem na minha bio, tem todos os contatos, mas também eu tenho um site, karinafukumitsu.com.br. Eu tenho o meu podcast, Se Tem Vida, Tem Jeito, que está na 6ª temporada. Então, se você olhar lá no meu site, tem todos os dados e também no Instagram tem a minha bio. Então, tá lá, Karina Fukumitsu. A pós-graduação também, ela pode ser acessada, o link, tá? Então, eu coordeno, a gente está entrando na 6ª turma da pós-graduação em suicidologia. O único requisito é que você tenha uma graduação, né? Em qualquer área, como eu falei para vocês, porque o objetivo é que a gente possa ampliar o escopo da compreensão do campo da suicidologia, trabalhando prevenção,
dos processos autodestrutivos, prevenção ao suicídio, luto por suicídio, adoecimentos autoimunes, processos autolesivos, incluindo autolesão não suicida. Bom, também coordeno, né, uma outra pós-graduação da abordagem que eu trabalho, da Gestalt terapia, faço alguns cursos. Bom, você vai encontrar todo o meu material lá no meu site. E eu quero falar mais do que fazer a divulgação do meu trabalho. Eu quero mandar para você que nos assistiu um grande abraço de agradecimento. Mais vale esse momento que eu passei com você, mais vale esse momento que eu passei com você, Bia. Você é encantadora. Eu tenho que agradecer, te juro. Porque realmente, assim, eu tô saindo, eu vim de São Paulo, com muito receio de não conseguir trazer algumas palavras para você, e quando eu saio com a ideia de agradecimento, é realmente para priorizar que nós somos essa conexão, que mesmo à distância, mesmo pela internet, a gente precisa se humanizar. Então, eu tenho muita gratidão por esse momento, por essa situação que se tornou um momento acarajé. Nunca mais vou ver uma libélula sem um significado transcendente. Meu amor, muito, muito obrigado mesmo. Gratidão. Mesmo. Recíproca, pode ter certeza disso. Queridos, nós estamos encerrando mais um episódio do Pod People e hoje fui com essa mulher maravilhosa que eu só conhecia pelas redes, Karina Fukumitsu. Olha, se eu fosse você, se você não conhece, por favor, vai lá e segue. Tá aparecendo aqui embaixo o Instagram dela. Lá você vai ver tudo na bio, que vale a pena. Não é para se informar sobre luto. Na realidade, é se informar sobre humanidade, sobre vivências, sobre ser um ser humano de verdade. E aqui na comunidade Pod People, a gente conhece e sabe que somente o conhecimento e o autoconhecimento pode realmente empoderar a gente para a gente tocar uma vida muito, muito melhor e ser um ser humano sustentável. Para quem não segue o canal, por favor, segue, por favor, compartilha, aciona o sininho para receber todas as novidades, porque aqui a gente realmente acredita que nessa propagação a gente vai estar sempre conectados. Muito obrigada e até o próximo Pod People.